Seja muito bem-vindo ao Holocine, os 5 Enigmas da Mente. Parabéns por estarem aqui, dedicando o seu tempo para construir uma nova vida. Sim, uma nova vida, pois no momento em que você decidiu embarcar comigo nessa jornada, a sua transformação já começou. Sabe por quê? Porque não foi você que escolheu estar aqui. O Holocine te escolheu. E essa é a prova que todos os nossos pedidos e orações, sim, são atendidos. Então, parabéns, porque você nunca mais será a mesma pessoa. Esta é a 2ª temporada do Holocine. Um treinamento sobre manifestação e materialização de sonhos, que já foi assistido por mais de 5 milhões de pessoas ao redor do mundo. Pessoas iguais a você, iguais a mim, que passaram a ter resultados extraordinários em todas as áreas da vida após acompanhar o nosso filme e colocar os ensinamentos em prática. E nesta temporada exclusiva, você vai aprender como cocriar a sua nova vida do absoluto zero. Mesmo que você ainda não saiba o que significa cocriar uma nova realidade ou que se sinta totalmente perdido, sem sonhos, talvez até sem propósito de vida. Mesmo que você já tenha tentado todas as formas, feito terapia, técnicas, cursos e não obtido nenhum resultado satisfatório até agora. Você vai entender que não precisa passar por todos esses cursos, todos os livros do mundo, todos os cursos da face da Terra. Você só precisa seguir um método certo, que fecha com você. E a partir de agora, você não está mais sozinha. Você vai descobrir como alterar de uma vez por todas a realidade que você está vivendo, mudar quem você é e criar um novo futuro para você e para a tua família. Você vai compreender quais são seus reais bloqueios mentais, as tuas feridas internas que estão aí guardadas há tanto tempo e que atrapalham a sua vida. Essas feridas te paralisam, bloqueiam a tua energia e a tua vibração. E o mais importante, quais são os vírus emocionais que determinam onde você está e onde você quer chegar. Esses vírus devem ser definitivamente banidos da sua vida porque estão interferindo, matando e prejudicando todo o acesso à vida dos teus sonhos. Tudo isso vai acontecer aqui no Holocine, onde os enigmas da mente serão revelados para você, junto com um protocolo secreto para a cocriação de todos os teus sonhos em apenas 7 dias. E para isso você vai aprender 10 formas das 80 diferentes que existem para cocriar a realidade. Eu ensino tudo isso nos meus cursos e depois eu vou falar sobre. Talvez você conheça alguma delas ou nenhuma, mas eu vou te mostrar que existem novos e muito mais eficientes caminhos para você seguir. Você vai aprender também a minha técnica, que tem o poder de mudar a tua frequência vibracional instantaneamente. Ou seja, em 24 horas você estará numa nova vibração, por mais difícil que possa parecer ou acreditar no que eu estou falando. Mas sim, isso é real. Mas afinal, deixa eu te explicar. O que é cocriar, Elaine? Cocriar é um dos poderes que todos temos que garante que você possa ser, ter e fazer tudo o que você desejar. Chamamos de cocriação, sabe por quê? Porque você não cria sozinho, mas sim, junto com o Criador, a força universal de tudo. Talvez você chame de Deus, universo, substância amorfa, substância sem forma, campo quântico, matriz holográfica. Esses têm vários nomes: Jesus, Buda, fonte, mente superior. Cocriamos junto com o Criador de tudo. Segura essa informação que depois vamos falar mais sobre ela, ok? Então aqui no Holocine você vai ter contato com conceitos e pesquisas de renomados físicos e especialistas no mundo todo. Os meus mestres, que serviram como minha inspiração para validar tudo que você vai aprender. Então você vai acessar um estudo detalhado sobre o poder da mente humana e das emoções, o que eu chamo de ciência da felicidade.
Você vai compreender, porque mesmo com todos os teus esforços, toda a tua dedicação e estudo, a tua vida permanece a mesma. Sem sucesso, sem conquistas, sem entusiasmo, sem luz. Pergunta por que eu sei disso. E porque mesmo você sendo positivo e grato, nada funciona para você. Eu sei por quê. O Holocene será exibido em 5 episódios. E em cada um deles eu vou revelar um enigma da mente, que pode ser a causa de todos os teus problemas. Pode ser a causa, sim, de nada estar dando certo na tua vida, fazendo com que você sinta revolta, angústia, tristeza, estagnação, ansiedade, enfim, um monte de emoções negativas que vamos falar também. Vamos investigar quais são as feridas emocionais. Mais do que isso, eu vou te ajudar a cicatrizá-las e transmutá-las em marcos de impulsionamento, para que você alcance cada um dos teus sonhos, objetivos, propósitos e metas. E para te ajudar nesse processo, você vai experienciar técnicas transformadoras, inéditas, para limpar o teu campo vibracional energético, liberando os obstáculos que estejam entre você e a materialização dos teus sonhos. No meu método, gente, eu chamo isso de harmonização vibracional. A harmonização vibracional é o processo de alinhamento de 4 mentes, que eu já vou te explicar como isso funciona. Serão 5 sessões exclusivas e poderosíssimas, que até o final do Holocene você vai experienciar guiado por mim, a tua mestra. E disso pode ter certeza que eu entendo. E sabe por quê? Embora eu ainda não tenha me apresentado, eu falo isso com muita convicção, porque foi o que eu fiz com a minha própria vida. Fui desvendando os enigmas, eliminando os meus vírus emocionais, soltando as correntes que me prendiam e dessa forma me libertando de tudo que me separou durante anos da vida dos meus sonhos. Eu vou contar como despertei minha consciência para sair de uma morte em vida e conquistar tudo o que eu sempre desejei, que é a vida que eu tenho hoje. Sobrevivi a 5 tentativas suicidas, quase 1 milhão de dívidas, com 3 filhos pequenos na época. 2 bebês, Arthur e Laura, e a Júlia com 7 aninhos. E para piorar, além de todo o caos instalado, muitas vezes eu não tinha o que comer, nem onde morar. Nessa época, eu morava dentro do meu escritório, com os 3. Se isso fosse tudo que eu tenho para te contar e onde eu cheguei, eu já me consideraria a maior autoridade do mundo nesse quesito. Só pela minha vivência prática, porque tudo aquilo que eu ensino, eu experienciei na pele. Eu passei durante muitos anos estudando sem saber o que era final de semana, feriado, Natal ou Ano Novo. Muitas vezes sem dormir. Dormir era perder tempo. Era uma corrida contra o tempo. Eu tinha que desvendar o que eu havia feito para destruir a minha vida. Eu não tive outra escolha a não ser desvendar os mais profundos segredos existentes no universo. Trilhei o mesmo caminho muitas vezes, até de fato aprender como o universo funciona. Como o universo funciona. Como as leis do universo funcionam para materializar os nossos sonhos. E hoje, eu tenho total segurança e convicção do caminho que precisa ser percorrido. Afinal, eu estudo ciência mental desde os meus 16 anos, mergulhando no conhecimento sobre a mente humana. Fascinada pelo estudo sobre vibração, energia, física quântica, testando tudo em minha própria vida, o que me dá certeza de que você não precisa passar por aquilo que eu passei. Porque é para isso que eu estou aqui. Eu conheço os segredos e mais do que isso, eu sei como chegar mais rápido, porque é o caminho que eu fiz. Porque além de ter feito sim esse caminho na minha vida, eu ensinei esse mesmo caminho para milhares de alunos. É incrível, né? Ao final dessa jornada juntos, você vai sentir como se tivesse lido os mais de 2.000 livros que eu li, feitos mais de 5.000 horas de treinamento que eu fiz, e estudando praticamente 24 horas por dia. Porque eu vou te mostrar exatamente como eu fiz, de uma forma compilada, específica e simples. Um passo a passo,
que quando eu passei por lá não existia. Um passo a passo detalhado para você começar a cocriar a partir de agora, a partir deste momento, e tornar todos os teus sonhos reais. São 7 dias para você aprender a cocriar uma nova realidade, que eu demorei anos e anos. E com o passar do tempo, esse passo a passo que eu criei deu clareza ao que chamamos hoje de um guia definitivo para cocriar uma nova realidade. Eu percebi que não tinha escolha. Essa era a minha missão, ajudar o maior número de pessoas, por isso que você está aqui. Ajudar você a realizar os teus sonhos e chegar onde eu também cheguei. Por isso eu decidi repassar todo esse conhecimento a você. Eu fui cientista de mim mesma, passei anos subindo 9 degraus e descendo 20. Conhece esse processo? Cresce, 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 volta e estaca zero, indo ao fundo do poço, chorando e desejando a morte, porque eu não conseguia ver luz no fim do túnel. Você consegue identificar? Talvez você esteja se sentindo assim nesse momento. Eu sei exatamente como é. Eu já estive aí, nesse mesmo lado, achando que Deus não existe. Porque se eu estou sofrendo, onde Ele está? Achando que não havia mais solução para o caos que estava na minha vida. Talvez fosse karma, talvez nasci para sofrer. Até entender que tudo estava dentro de mim. Tanto os meus pensamentos suicidas, quanto a vida milionária que eu acessei e eu vivo hoje. Por isso eu posso afirmar que você não precisa continuar onde está. Você não precisa passar por aquilo que eu passei, nem fazer tudo aquilo que eu fiz. Porque eu vou mostrar o que você deve fazer para conquistar todos os seus sonhos a partir de agora. Eu decodifiquei os mistérios da mente. Poucas pessoas tiveram acesso a eles e sequer colocaram seus ensinamentos em prática. Mas quem fez, teve sua vida 100% transformada. Você vai descobrir como que seus maiores medos, angústia, bloqueios, sabotadores foram criados e instalados. E por que, em certos momentos, você se sente perdido, sufocado, preso. E mais do que isso, como todos esses sentimentos podem ser alterados quando você toma a decisão. Quando você adquire conhecimento daquilo que precisa ser feito, quando você toma realmente a decisão que você quer mudar. Essa é a informação de alta frequência que vai liberar a energia necessária para destravar os poderes ocultos da mente e acessar uma vida plena de alegria, de sucesso, dinheiro, realizações, assim como aconteceu com milhares de alunos que participam dos meus cursos. Olha só. Minha vida estava um caos total em todas as áreas, familiar, financeira, separação. Antes de eu conhecer Elaine, a minha vida estava um caos, né? Com casamento, com financeiro, com tudo. Vivia num mundo de angústias. E no Olo foi espetacular, né? Criei valores muito mais ainda do que eu imaginei. A Elaine, ela deu uma virada de chave quando ela disse assim que você cria tudo na sua vida. Ela sem me conhecer, ela sem conhecer a maioria dos alunos dela, ela salvou a gente, porque do mesmo jeito que ela tentou se matar pelos motivos dela, eu também já tentei lá no passado. Tinha uma renda antes, né, que era um salário, e hoje ela triplicou o valor. De repente surgiu um valor que eu tinha a receber, que eu não sabia nem quando ia receber, e aconteceu, né? Fazendo a técnica, fazendo o curso certinho, que eu sou bem assim, vou certinho. De repente veio um valor aí de 9 mil, quase 10 mil reais aí. Financeiro, que melhorou. O perdão, né, que eu perdoei meu pai e também pedi perdão para ele, do meu pai. E a minha cura. A maior alegria da minha vida, meus exames eram negativos. Isso para mim foi eu não sei explicar para vocês a emoção que eu senti. Eu dizia, obrigada, meu Deus, obrigado, Senhor, gratidão, gratidão, Elaine. Nossa, melhorou muito, assim.
Hoje eu sou outra pessoa, eu penso bem diferente do que eu pensava antes. Antes da Elaine e depois da Elaine, a minha vida foi tipo um divisor de águas mesmo, e tem muita coisa bacana que tá por vir na minha vida. Tenho uma gratidão imensa pela Elaine. Ela é a luz, ela é aquele pontinho de luz em meio às trevas que ela vai resgatando cada pessoa e tirando da lama. Mas quem eu sou afinal? Eu sou Elaine Ourives, treinadora mental, reprogramadora vibracional e o que eu chamo no meu método de harmonizadora vibracional. Eu sou multiplicadora do ativismo quântico no mundo. Sou a única brasileira treinada por Joy Vitale. Sou uma trainer de Joy Vitale para a língua portuguesa no mundo. Sou membro e aluna da Academia Americana de Imagens Mentais do Dr. Epstein. Imagens que Curam, um dos best-sellers mais vendidos no mundo. Sou autora de 3 livros. 3 livros mais vendidos no Brasil. 3 best-sellers. DNA Milionário, DNA da Cocriação, DNA Revelado das Emoções. Juntos, mais de 5 milhões de livros vendidos. E estão e não saem dos mais vendidos do Brasil. Tenho MBA em Neurociência e Psicanálise, aluna do Instituto HeartMath da Califórnia, Instituto da Matemática do Coração. E estudei com Joe Dispenza, Bruce Lipton, Red Braden, Fred Alan Wolfe, Dr. Quantum, Deepak Chopra e tantos outros. Sou mãe de 3 filhos lindos. Passei pela experiência de uma morte em vida para uma vida de prosperidade e abundância com todos os meus sonhos realizados. Sim, eu disse todos. E o Holocene é baseado em tudo isso. Quase 3 décadas como pesquisadora da mente. Desde os meus 16 anos de idade que eu estudo a mente humana. Cientista no campo da mente, da vibração, da transformação de vida. E o meu objetivo é treinar a sua mente para que você possa resgatar a sua essência de co-criador e o teu poder de alterar a realidade, mudar a tua vida e conquistar o futuro que você deseja viver, ser, ter e fazer. Com 16 anos, eu já era completamente fascinada pelos poderes mentais. Eu descobri sozinha que algo misterioso acontecia quando pensávamos. E assim, eu entendi que tinha um poder por trás disso tudo. E foi aí que a minha maratona começou. Eu precisava descobrir tudo sobre esse assunto. Então eu entendi que a mente dirige as nossas vidas, mas precisamos saber o jeito certo de fazer com que ela trabalhe a nosso favor. Então, se você ainda não vive essa realidade, é simplesmente porque você está desalinhado. E é o que mais vamos falar a partir de agora. Sabe por quê? Porque aquilo que eu estou te falando é cientificamente comprovado. Funciona para todas as pessoas da face da Terra, sem nenhuma exceção. E eu duvido que você saia daqui questionando isso comigo. Eu vou te ensinar a vibrar na frequência dos teus sonhos, através de métodos secretos sobre o uso do poder da mente para cocriar uma vida de realizações, para cocriar tudo o que você deseja, principalmente riqueza, prosperidade, abundância. É disso que nós estamos falando. Mas é mais do que isso. É sobre saúde, é sobre sucesso, é sobre amor, é sobre felicidade, é sobre paz, é sobre unificação com a fonte. E o que mais você considerar que é aquilo que você precisa para a tua vida, para que você possa acordar de manhã e dizer: a vida é incrível. Então você vai despertar sim para uma nova visão de mundo com a capacidade de alterar a sua realidade. Se apaixonar pelo teu novo futuro, traçar metas, objetivos e ter uma infalível estratégia para desbloquear o que está impedindo a sua realização pessoal e profissional. Você vai literalmente aprender a vibrar na prosperidade,
DNA da riqueza. Você vai perceber que é capaz de criar uma nova vibração instantaneamente, descobrindo onde está o seu problema. Essa é a minha especialidade. E através da limpeza de crenças limitadoras, memórias que estão gerando mais dor e sofrimento, você vai se libertar do seu velho eu para todo sempre. E aí, tá feliz? Você vai aprender sim como funciona o processo do colapso da função de onda. Sabe o que é isso? É o processo que materializa as partículas do teu sonho e vai se abrir para o fluxo da mudança, que eu chamo de aceitação. Segura aí. Qual é a polaridade contrária de aceitação? Ou eu aceito, ou eu resisto. O que eu aceito, eu modifico. O que eu resisto, persiste. Bingo. Tudo isso vai te levar para o fluxo da harmonia, que é quando você entra em fase com o universo, com o Criador, com a tua centelha divina. Isso eu vou explicar em detalhes no 4º episódio. Em cada episódio, vamos lembrar, você vai encontrar uma peça do quebra-cabeças, que no final vai revelar qual é o código secreto da mudança. Por isso, eu preciso que você esteja comigo durante todo o Holocene. Quem vai estar comigo até o final? Não vai abandonar no meio do caminho. Por quê? Porque só não realiza os seus sonhos quem desiste. Porque quem fracassa, levanta e continua. Falando nisso, você desistiu ou você fracassou? Segura que nós vamos falar muito sobre isso. Sabe por quê? Em cada episódio. É como se fosse o capítulo de um livro. E cada capítulo é um aprendizado, é uma evolução, mas você precisa ler todos eles para conseguir compreender o objetivo principal, essa jornada. Na vida, muitas coisas tendem a dar errado e isso, logicamente, nos desmotiva, nos coloca para baixo. Faz com que a nossa energia e vibração esteja atraindo o contrário daquilo que nós desejamos. Atrair o contrário, a polaridade contrária dos teus sonhos e os teus desejos. E talvez você esteja descrente de coisas boas. Talvez você nem acredite mais, está lá vibrando na falta, né, de acreditar em algo que possa mudar a tua realidade. Falta esperança. Falta a confiança e a certeza de que você é um co-criador e você pode mudar a tua realidade agora. Talvez descrente de que todas as coisas boas podem surgir para você, das maravilhas que existem no universo à sua espera. Então, eu preciso ativar em você confiança, merecimento. Nós vamos trabalhar muito sobre isso. Talvez você também pense que para ser próspero, precisa ter sorte. Que para ser amado, precisa ser magro. Que para ser rico, bonito, você precisa trabalhar demais ou ter nascido em família que tem dinheiro. São crenças. Talvez você nem acredite mais que possa voltar a sonhar. Sentir novamente o teu coração pulsando, os teus olhos brilhando. Mas eu vou te provar que nada disso é verdade, porque somos dotados de poder. Poder de mudar a nossa realidade, de criar a vida dos nossos sonhos através de pequenas mudanças na mente, mudanças na vibração do nosso corpo. Pois somos corpo, mente e espírito. E quando tudo isso está alinhado, você vai entender o que é o alinhamento? Traz resultados incríveis. E sabe o que mais? É rápido, é instantâneo. Você vai sentir isso durante o Holocene. Você vai entender tudo com base em fundamentos científicos explicados através da física quântica, da frequência vibracional, da reprogramação mental e a espiritualidade. Assim como a minha expertise em neurociência. Eu vou te ensinar o que ninguém jamais ensinou. Sabe por quê? Porque eu sou a criadora e pioneira dessa linha de estudos. Eu vou mostrar o que você precisa fazer para identificar, desprogramar, reprogramar, programar e harmonizar a sua vida, a sua mente co-criadora, as tuas emoções, os teus sonhos. Mas antes disso, eu preciso te perguntar: você realmente está preparado para receber essas informações?
Você realmente está preparado e decidido de acabar de uma vez por todas com todas as dúvidas, o medo, a ansiedade, a desesperança e o sofrimento? Sabe por quê? Sabe por que eu te pergunto isso? Porque por mais que eu quisesse saber toda a verdade quando eu estava lá, era melhor e mais cômodo continuar sendo enganada, concorda? Sendo vítima e apontando culpados por tudo que acontecia comigo. Famosos ganho secundário. Eu culpava Deus, o universo, os meus amigos, minha família, meus relacionamentos, todos os meus atores. O que são atores? Atores é todas as pessoas que eu vou culpar pela situação que eu me encontro. A pessoa que me enganou, me demitiu, me chifrou, falou mal de mim, me caluniou. Todas as pessoas vou apontar e vou dizer, a culpa é sua. Se identifica? Essa é a lei do passado. Eu fiz tudo isso durante muitos anos. Cheguei até a ser ateia. Isso porque eu não acreditava em um Deus que pudesse me ver sofrendo com 3 filhos pequenos, morando dentro do meu escritório com fome, diante da minha honestidade, diante da minha verdade, e permitir que eu passasse por tamanho sofrimento. Mal sabia eu que não tinha culpa de nada. Eu precisava encontrar culpados, não importa quem fosse. Pois toda vítima, e era lá que eu estava, vibrando na vitimização, toda vítima vibra na culpa. E quem vibra na culpa precisa se autodestruir. Eu era essa pessoa. Vingativa, culpada, miserável, porque me considerava uma pessoa boa, honesta, do bem, positiva, e achava que eu fazia tudo certo. E não conseguia entender porque tantas coisas erradas aconteciam comigo. Como Deus poderia permitir tamanho sofrimento, angústia, solidão, se eu ajudava todo mundo? Se eu era uma pessoa boa? Alguém se identifica com esse discurso? Eu sempre fazia o meu melhor e estava ali sozinha com os meus filhos pequenininhos. É assim que todos nós pensamos quando não conhecemos os poderes ocultos da mente. Porque uma coisa é o que você quer e a outra é quem você é. É o que está programado para acontecer no piloto automático. Então, é isso que nós vamos falar agora. Eu queria ser rica, eu queria ser feliz, eu queria ser próspera. O que significa meu movimento? Meu pensamento era positivo. Mas a soma completa de quem eu era completamente destrutivo, miserável, negativo. Então eu quero saber, você está totalmente comprometido? Você realmente quer mudar a tua realidade e entender como você funciona, como o universo funciona? E principalmente se sentir merecedor de uma vida incrível? Você realmente está comprometido em descortinar, sair da Matrix e descobrir verdadeiramente o que acontece com a sua vida? Sair da Matrix é entender que só você pode mudar a tua vida. Porque se ainda não conseguiu alcançar os teus objetivos, isso significa que você, logicamente, obviamente, está vibrando na polaridade contrária, que é o sentido oposto da vida que você deseja. O famoso, porque tudo é errado, porque comigo não funciona. Comigo também era assim, por isso que eu estou aqui. Não apenas diante do que eu estudei, mas como uma autoridade, porque é o caminho que eu fiz. E quanto mais técnicas você faz, te dá aquela sensação que piora? Comigo era assim. E eu estava completamente intrigada, porque quanto mais positiva eu era, mais as coisas pioravam. Vamos lá. Quanto mais técnicas, quanto mais treinamentos você faz, eu fazia, quanto mais livros eu lia, quanto mais grata eu era, quanto mais positiva eu era, quanto mais as pessoas falavam comigo, mais as coisas pioravam. E talvez você esteja passando por isso. Logicamente que eu sei que sim. Você não teria sintonizado a resposta se você não estivesse vibrando na busca de uma solução para isso. Vamos entender o que acontecia comigo. Minha mente não via uma saída. Por isso que eu tentava me suicidar. Diante de todo o caos que eu estava vivendo, no labirinto da minha mente, qual era o caminho, qual era a solução? Diante do conhecimento baixíssimo que eu tinha sobre quem eu era e qual o meu poder, eu tinha uma saída.
o suicídio. Me matar era o melhor caminho. E quantas pessoas também têm esse como uma alternativa? E quando esse é a tua única alternativa, significa que você não tem outros caminhos no labirinto mental. Eu não sabia como sair dali. Nada funcionava. Não importava o que eu fizesse, não dava certo. E isso não cessou até que eu compreendi que tudo que acontece na nossa vida faz parte de nós. Até que eu aprendi que tudo que acontece comigo está sendo emitido por mim. Não é aquilo que eu quero. Se a vida fosse aquilo que eu quero, imagina que você quer um carro. E 8 bilhões de pessoas também. Então teria 8 bilhões de carros na rua. Bingo. Não é sobre o que você quer. É sobre quem você é. E para chegar em quem você é, existe o alinhamento. Então eu aprendi tudo que eu vou ensinar aqui. E o Holocene é um treinamento completo para iniciantes no mundo das infinitas possibilidades, no mundo de materialização de sonhos. Ele antecede a abertura da nova turma do meu treinamento fechado, Holococriação de Sonhos e Metas, nossa turma 10 2.0, que é o seu próximo nível de conhecimento. Você vai compreender durante esses episódios aqui, essas 5 aulas, que toda a nossa realidade ela é criada a partir da frequência vibracional que emitimos. O que é a frequência, para vocês se localizarem aí no pensamento? A soma de quem você é. Mas eu vou explicar. Isso explica por que a minha vida piorava e por quê você está passando por tudo isso e piorando cada vez mais. Viu como é que eu sei? Porque quanto mais eu me angustiava, quanto mais eu me preocupava, quanto mais eu estava criando aquela realidade, mais aquilo aconteceu na minha vida. Então eu posso garantir que até o final do Holocene, você será capaz de criar e manifestar uma nova realidade. Você vai aumentar a tua frequência vibracional, vai aprender a criar um novo futuro e entender tudo que ainda acontece com você. Você vai se tornar um especialista, porque eu vou repetir e validar tudo que eu disser o tempo todo. E agora, você vai começar a compreender por que pensamento positivo não funciona. Porque nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Porque criamos o tempo todo, consciente e inconsciente. Logicamente, coisas boas ou ruins. Quando você deseja algo, você está criando aquela realidade. Desejar algo é fazer um pedido para o universo. E quando você está reclamando? E quando você está julgando? É fazer um pedido para o universo. Segura essa informação de ladinho. Quando você agradece, você está criando. Quando você julga, está criando. Quando reclama, está criando. Quando você se angustia por não ter comida dentro de casa, você está criando mais dessa angústia. Mesmo que você não peça por angústia. Vou te explicar. Nós estamos criando o tempo todo. E o universo está manifestando para a nossa vida mais dessa frequência. Porque é assim que o universo funciona. Você é responsável pelo seu fracasso, sim. E você também é responsável pelo teu sucesso. O mecanismo da cocriação funciona igual ou como a lei da gravidade. Você não precisa acreditar nela. Ela vai estar agindo o tempo todo, queira você ou não. Com a cocriação, é a mesma coisa. E eu vou te ensinar. Você só precisa identificar quais são os seus bloqueadores mentais, os bloqueios mentais, aqueles vírus que estão te corroendo por dentro, infectando todas as tuas células, tirando a tua energia vital, tua alegria de viver, tua felicidade ou tua esperança de um mundo melhor, fazendo você morrer lentamente dia a dia. Como eliminar é a minha especialidade. Mas, para você descobrir o que está te bloqueando, você precisa ampliar a consciência. Por isso, todo esse conteúdo que eu vou te ensinar aqui.
Eu acredito que a falência total, o que eu chamo de uma morte em vida, é uma série de coisas, assim, uma série de frustrações. Nunca é um motivo, né? A gente acaba dando o significado a uma situação, mas aquela situação simplesmente é o gatilho que te leva ao fundo do poço. Mas é uma série de eventos, uma série de acontecimentos aonde os pilares da tua vida eles vão desestruturando e você vai se mantendo de pé. E de repente existe uma situação que você não dá conta e te leva realmente a uma falência total, a um sentimento suicida, a um caos total. Aquilo que eu sentia era que eu estava morta. Eu sentia que eu tinha morrido, talvez eu não soubesse. Um dos motivos que eu me agredia fisicamente era tentar entender se eu estava viva ou morta. Então, uma série de eventos, né? Um evento como uma separação, eu já não gostava mais daquilo que eu fazia, eu profissionalmente estava completamente desestruturada. Essa desestrutura vem do fato de eu não amar mais o que eu fazia, mas eu precisava continuar fazendo aquilo por dinheiro. E logicamente, quando você não ama aquilo que você faz, quando você faz as coisas por fazer, sem ter um sentido, um propósito, você não vibra mais. Hoje eu entendo. Então, não vibrando, aquilo vai indo para a falência. Então, eu entro numa falência nos negócios, eu não gosto mais daquilo que eu faço, que é minha única fonte de dinheiro. Eu estou separada, eu estou grávida, com o Arthur pequeno. Quando eu engravidei da Laura, Arthur tinha 90 dias, então era uma série de coisas que me levaram realmente a essa morte, né? Sem dinheiro, sem amor, sem saúde, porque eu tinha depressão, suicida, então psicologicamente completamente desestruturada. Ou seja, todos os meus pilares, não existia nenhum lugar que eu pudesse me agarrar. E aqui eu consigo reiniciar minha vida. Então a sensação que eu tinha naquele momento é de fato que eu estava morta, mas eu era positiva. Um positivo tóxico, uma positiva falsa, que hoje eu tenho clareza, mas como que eu poderia saber, né? A partir do momento em que eu aplicava tudo que eu havia aprendido. Tudo que eu lia nos livros, tudo que eu sabia até então, eu aplicava. Então, por eu achar que eu era positiva, por eu achar que eu era grata, por eu achar que eu tinha fé e a minha vida piorar cada vez mais, qual é o próximo passo da vítima? É você se revoltar com Deus. Porque você é bom, você é honesto, você é positivo, como que a tua vida piora cada vez mais? Então eu estou nesse estágio, o estágio da vítima que acha que é positiva, que acha, né, que está ali sendo grata, então eu vou me revoltar com Deus. Então entra num processo de a Elaine ateia. Como que Deus pode existir permitindo tamanho sofrimento a mim? E aquilo se estende, vem a doença do Arthur, eu continuo positiva, né, durante toda essa situação toda, fazendo tudo o que eu havia aprendido. E todas as situações piorando, de fato, cada vez mais, uma situação realmente muito difícil. E aí chega um momento em que um dos grandes marcos, né, os marcos de virada, o momento em que a médica fala que por mais que o Arthur já estivesse há praticamente 1 ano dentro do hospital, indo e voltando de uma UTI, já tinha feito a cirurgia, não havia dado resultados. Ele teria que ir para um transplante, para uma transfusão, e sim, ele ainda corria riscos, ele poderia vir a um óbito. E aí foi naquele momento que eu acho que a ficha realmente caiu. Porque em nenhum momento eu pensei nisso durante todo esse tempo de hospitalização. Eu era positiva, eu estava lá, né, acreditando. E naquele momento as máscaras caíram. As máscaras, elas me fizeram entender que não era aquilo. Então, esse é um dos grandes marcos. Porque quando eu recebo aquela notícia, eu também resolvo e decido que eu vou descobrir como que eu havia destruído com a minha vida. Porque a pergunta que não calava dentro de mim era: o que eu fiz para destruir com a minha vida?
o que eu fiz para acabar com a minha vida, o que eu fiz para destruir com a minha vida. Porque para mim era o que eu fiz, por quê? Porque eu acreditava no pensamento positivo, eu acreditava na gratidão, numa postura positiva perante a vida, uma postura otimista, e eu achava que eu era daquele jeito, eu tinha muita certeza que eu era. Eu acreditava muito realmente neste poder. Então eu passo a aprofundar os estudos sozinha, porque eu não tinha dinheiro, né? Nessa época também eu já tinha depressão, de um diagnóstico de depressão, com receitas para compra de medicamento para tratar esse quadro de depressão suicida, mas eu precisava escolher, ou comprar remédio ou alimentá-los. Ou comprar remédio para mim, ou comprar todos os remédios que o Arthur precisava. Ou eu me medicava para a depressão suicida, ou eu colocava comida em cima da mesa. Então, o único mês que eu fui medicada foi no primeiro mês. Depois nunca mais comprei remédio porque não tinha dinheiro para isso. Oi, eu sou Bianca, sou de Botucatu, São Paulo e sou da turma 10 de Holococriação. O holo marcou uma transformação muito grande para mim, foi um marco de curas emocionais. Para mim, eu era uma pessoa muito deprimida, eu estava em uma depressão profunda e eu não tinha vontade de viver e eu não sabia resolver aquilo. Por mais que eu estava fazendo acompanhamento, parecia que tinha um muro na minha frente que me impedia de avançar. E o holo me fez perceber que eu mesma tinha construído aquele muro com todas as minhas mágoas, com tudo aquilo que eu via de mim mesma, tudo que eu absorvi para mim, todas as crenças que eu absorvi na minha infância e adolescência, por de muito que eu sofri, sobre não merecimento, sobre vergonha, e eu pude perceber dentro do treinamento a forma como eu me olhava, e eu não me olhava com amor, eu me odiava, eu odiava tudo de mim, eu odiava meu corpo, eu odiava minha história, eu odiava tudo, eu não me amava em nada. E cada leitura, cada técnica, cada cura foi mexendo, foi arrumando a bagunça, foi quebrando esse muro, foi me transformando. Existe uma Bianca antes do holo e existe uma Bianca depois do holo, uma que aprendeu a se olhar com amor. E foi marcante para mim, cada conteúdo, cada modo de ver, cada aprendizado que foi feito dentro do treinamento. Eu sou muito grata por esse treinamento, eu sou muito grata por ter a oportunidade de acessar esse conteúdo, porque transformou a minha vida, transformou a minha história e me trouxe o que eu mais desejava, que era encontrar a minha missão de vida. E hoje eu sei que eu estou pronta para viver a minha missão de vida. Eu sei que de tudo que eu passei, de tudo que eu aprendi, criou dentro de mim um propósito. Era o Criador me moldando para aquilo que eu preciso ser. Eu sou muito grata. Obrigada, Elaine. Obrigada por tudo. Foi incrível. Simplesmente incrível. Eu sou o professor Feliciano Garcia, moro em Canguçu, Rio Grande do Sul. Eu quero rapidamente dar o meu depoimento aqui com relação à minha vida, dizer que a partir de 2021, a partir do curso do treinamento que eu fiz, Holo 9, o Holo Turbo 9, tá? Holococriação de sonhos, objetivos e metas, Objetivos, sonhos e metas, melhor dizendo. E eu fiz este treinamento em 2021, a minha vida estava bastante travada até ali. Gente, impressionante, a minha vida deu um salto. Hoje eu cocriei muitas e muitas coisas. Este carro aqui em que eu estou
falando neste momento, gravando o vídeo dentro do carro, é uma das minhas cocriações, sem falar nas inúmeras coisas boas que eu conquistei. Tá? Hoje eu tenho um salário 3 vezes maior do que o salário que eu imaginei, quando eu imaginava, fechava os olhos, imaginava trabalhando na área da educação e ganhando um salário X. Hoje eu ganho 3 vezes mais. Gente, a minha vida deu um salto de qualidade, estou bem financeiramente, estou saudável, estou feliz, tá? Tenho uma casa boa, uma família estruturada e a minha vida só prospera dia a dia porque eu entendi todo o mecanismo, toda a dinâmica, como funciona a mente, como funciona o interno de cada um, e eu aplico as técnicas diariamente. Elaine, gratidão por tudo. Pessoal, um abraço a todos. Estamos juntos nesta egrégora de luz. Este é o meu depoimento. Estou feliz, estou saudável, financeiramente estruturado e só tenho a agradecer a Elaine Orives e toda a sua equipe. Um grande abraço. Só o fato de entender porque o seu campo de energia pessoal, o seu campo eletromagnético, só o fato de você entender isso, já fará com que você encontre todas as respostas que você procurou uma vida inteira. Foi assim comigo. Quero explicar. Olha só. Por que a minha vida piorava? Por quê? Em alguns segundos, você vai precisar dessa compreensão para eu te explicar sobre o campo. Eu pensava positivo. Acordo de manhã, eu sou rica, eu sou grata. É assim que você faz? Durante quantos minutos? 10, 15, 5? Ok, 15 minutos. 15 minutos eu estou utilizando a mente consciente. Segura, porque eu vou te explicar. E durante 23 horas e 45 minutos do dia, o que foi que eu fiz? Grata, positiva? Não! Eu estava lá angustiada, eu estava lá julgando, eu estava lá reclamando, eu estava lá na escassez, na falta, na angústia, no sofrimento. Eu estava lá completamente desesperada, que eu não ia ter comida, que eu não ia pagar o aluguel, que eu não ia conseguir. Mas aonde estava escrito isso? Aonde estava escrito que era essa frequência, era esse sentimento que estava voltando e criando novas realidades? Bingo! 23 horas e 45 minutos na negatividade. E 15 minutos, obrigada, Criador. Eu sou linda, eu sou rica. Viu? Não é aquilo que você quer. É a soma de quem você é que determina tudo o que vai acontecer na tua vida. Talvez você me diga, mas como que eu posso ser grato se eu não tenho motivos? É isso que você vai aprender aqui. Não é sobre ter motivos, é sobre ter consciência daquilo que precisa ser feito para que você possa subir de nível, passar de nível. Quer ver? Qual é o contrário de gratidão? Ingratidão. Quando você se dá conta que você sequer consegue ser grato por ter um teto para dormir, uma louça suja para lavar, uma geladeira vazia, mas que tem luz. Uau. É aqui que começamos o poder da consciência que muda e altera a realidade. Deixa eu te mostrar sobre o campo para você entender. Este campo, ele está ao nosso redor. Duvido. Tá bom, peraí. Como que eu cheguei até você? Você está me olhando no seu celular ou no teu computador? Onde está o fio do Wi-Fi? Pega aí para mim. Você consegue pegar o Wi-Fi? Não, né? Mas ele existe? Yes. Então, existe. Eu consigo pegar o ar que eu respiro? Cadê? Eu sei que ele existe, eu estou viva, oxigênio, o ar. Ele existe. Existe. Então pega. Viu? Esse campo, ele está ao meu redor. Exatamente assim. Tudo aquilo que eu vibro cria a minha realidade. Não a do outro. Por isso que quando eu julgo o outro, aquilo que eu falei, aquilo que eu desejei, volta para mim. O universo nos decodifica como parte dele. Então, os nossos pensamentos, eles emitem ondas elétricas no nosso coração, ondas magnéticas. E a partir daí nós temos o processo do eletromagnetismo, que você não enxerga o Wi-Fi também,
não enxerga o oxigênio também, mas existe. E esse campo determina tudo que vai voltar na tua vida, tudo que você vai materializar. Ele possui um código de barras. E até a quinta aula, o quinto episódio, você vai entender como mudar o teu código de barras. Foi isso que eu fiz com a minha vida. É isso que você vai começar a aprender, que já começou desde a primeira aula. Entender que você é capaz de alterar a tua realidade a partir do momento que você entende como fazer isso. E aí você vai ver claramente por que você ficou aprisionado nessa vida mais ou menos acomodado, deixando de acessar uma vida incrível que já é sua por direito. Eu vou te perguntar, qual vírus corrompeu o seu HD mental? Entendeu a analogia? Qual foi o vírus que fez com que você parasse de sonhar? Quando o teu computador é infectado por um vírus, o que acontece? Ele trava. Ele trava, não funciona, tem um vírus. O que é necessário fazer? Nossa mente funciona com o mesmo mecanismo. O que fez com que você parasse de sonhar? O que foi que paralisou as tuas ações? O que fez com que aqueles sonhos de criança nunca saíssem da gaveta? O que deixou a tua vida congelada com uma tela azul de um computador? O que foi que você fez para acabar com a tua vida? Ou, se a tua vida está boa, minha pergunta é, por que não está melhor? Por que não está no próximo nível? É sobre isso. Então, o que você precisa fazer para se livrar dele? E hoje eu vou te explicar como que funcionam nossas 4 mentes, pois elas são fundamentais para que você possa entender sobre o alinhamento. Elas vão também fundamentar a descoberta do primeiro enigma da mente. E tudo vai começar a fazer muito sentido. Mesmo que você não esteja me entendendo muito, fica tranquilo. Você vai juntar todas essas informações e vai dizer, uau, estou entendendo. Mesmo que você não compreenda, não tenha nenhum conhecimento, sim, o Holocine é para você. E estou explicando de uma forma leiga, básica, para que você possa compreender o tempo todo a informação principal, mesmo que você não entenda nada. Você é o co-criador da tua realidade. No universo, Deus é o grande observador que criou toda a realidade como ela existe. Não é? Está lá na Bíblia. Vai lá e busca. Tudo te pertence, mas vai lá e busca. Vai lá e busca significa peça. Peça e seja atendido. Bateis e vos será aberto. Sabe por que tem que pedir? Te dando uma chance aqui de trazer mais um enigma. Porque você tem livre-arbítrio. Se você tem livre-arbítrio, ninguém pode interferir na tua vida. Por isso que você é 100% responsável por ela. Livre-arbítrio significa você decide, você escolhe, você está no comando. Correto? Então você tem que pedir o que você quer. Para que Deus possa ser onipresente, onipotente, onisciente, Ele deu a cada um de nós o livre-arbítrio. Então vá lá. O que você quer? O que você decide? O que você escolhe? É quando você escolhe que você muda a tua realidade. Nós somos imagem e semelhança do Criador, portadores desse livre-arbítrio. Somos co-criadores da nossa realidade, através do eu superior, que é o Criador que habita em nós. Jesus, centelha divina, universo, o nome que você quiser dar. Em psicologia chamamos de mente superconsciente. Eu, como doutora em psicanálise, na psicanálise chamamos de supraconsciente. Napoleão Hill conhece? Ele chamou de substância amorfa, basta ler qualquer livro de Napoleão Hill. Também é chamado de quinto elemento, o éter, o universo. Em física quântica, nós, cientistas, pesquisadores, chamamos de vácuo quântico. Super consciente, substância sem forma, fé. Deepak Chopra, campo de infinitas possibilidades. Greg Braden, matriz divina. Nos livros da Elaine Orives, matriz holográfica. Deepak Chopra, campo de potencialidade pura. É ela que colapsa. É ela que colapsa todas as possibilidades numa única realidade. Quando você escolhe aquilo que você quer.
Como eu contei lá no início, cocriamos junto com a fonte, junto com o Criador, com o seu Deus. Porém, ela não faz nada sozinha. Para cocriar a nossa realidade, nós usamos as 4 mentes. Existem outras, existe a quinta, que é a mente oculta, mas isso eu ensino dentro do holococriação. Hoje, você vai conhecer 4 mentes. E elas vão te responder exatamente como está a tua vida. Como era o meu caso lá, quando eu era positiva, positiva, positiva e tudo piorava. A primeira mente é a pré-consciente. Na psicanálise, que é a minha área de formação, chamamos de local que precede a consciência. O pré-consciente é o primeiro elemento que se formou quando você foi concebido. E teve a sua origem na consciência dos teus pais. Está entendendo? As emoções e os sentimentos vividos durante a concepção, a gestação, tudo que aconteceu ali foi transferido para o pré-consciente do embrião, eu, você, e ficou gravado. A carga de sentimentos positivos ou negativos, de acordo com a história dos teus pais e que a tua mãe viveu desde o momento de concepção. Mas por que me especializei tanto nisso? Porque eu rejeitei meu filho. E eu sabia que o pré-consciente dele carregaria tudo isso até a fase adulta, ou durante uma vida toda, ou até que isso se tornasse consciente na vida dele. Meu método, que é o único no mundo, atua na mudança desses traumas, na prevenção e na potencialização. No treinamento de reprogramação mental completo, o holococriação, eu ensino a mudar essa polaridade negativa, registrada lá no pré-consciente, porque essas memórias já foram herdadas. Todas as feridas familiares, todas as marcas profundas que danificaram a sua mente, e segura aí, essa danificação da tua mente, essas marcas, essas feridas, essas travas, esses bloqueadores, esses vírus, eles determinam quanto dinheiro você vai ter na tua conta bancária. Não sei se você entendeu. Se você vai ser amado ou traído. Se você vai ter sucesso ou vai passar a vida inteira procurando um emprego legal. Tá entendendo? Essas são as marcas profundas, são as nossas crenças, são os nossos sabotadores, aquilo que herdamos, que carregamos, que determina tudo que eu vou ver, tudo aquilo que eu vou experienciar. Porque essas marcas profundas, elas danificaram a tua mente, infectaram o teu corpo com esses vírus emocionais. E eles foram ativados e herdados até os 7 aninhos de idade. Mas isso é motivo de uma outra aula. Através desse conhecimento, eu quero com que você resgate o teu poder de co-criador da realidade. Sabe por quê? Porque a parte mais incrível de tudo que eu estou falando e que eu ainda vou falar, tudo pode ser alterado, tudo pode ser modificado. Você não tem que seguir a vida do jeito que está. Você tem poder de mudar. Tudo que você tem consciência, você pode mudar, desde que siga o método certo. Ter consciência sobre querer mudar é a sua parte. Como fazemos isso de novo é a minha expertise. E eu vou te mostrar como. Desde a sua origem, o seu pré-consciente armazena potenciais arquivos para criar sentimentos emocionais e racionais. Espera aí que eu vou te dar um exemplo. Arthur e Laura, meus 2 filhos menores, tá? Arthur, no momento que a mamãe se viu grávida, mamãe rejeitou o Arthur. Laura, no momento que a mamãe soube que estava grávida, mamãe amou, adorou e aceitou. Opa, 2 realidades. Arthur e Laura nasceram com o mesmo potencial no pré-consciente, rejeição. Lembra que eu falei? Você herda, nasce com esses problemas. No Arthur, esse potencial foi ativado. Na Laura, não. E é isso que você vai descobrir aqui. Quais foram esses traumas, esses bloqueios, esses vírus que foram ativados na tua memória celular, no teu DNA, na tua mente, na tua vibração. E existem alguns deles que são inerentes e padrão
um padrão genético. Deus é incrível, né? Em todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Por isso que eu falei há pouquinho que também trabalhamos na prevenção de não permitir com que sejam ativados esses vírus emocionais que prejudicam a realização dos teus sonhos. Então, não é somente os teus, mas sentimentos vividos e gravados pelos teus pais. Ao longo da tua vida foi se formando novos arquivos, aumentando e reafirmando, potencializando os já existentes. Se as pessoas nascessem sem os potenciais arquivos, elas não criariam nenhum sentimento emocional. Percebeu que o bebê não precisa aprender a chorar, sorrir, nojo? Ele já sabe fazer isso tudo, porque já está lá na memória dele. Pensamentos e sentimentos emocionais e até racionais, sejam positivos ou negativos, eles ocorrem na consciência. Sofrem influência daquilo que você herdou e passam a determinar a forma como você vai agir na tua vida. Um pré-consciente feliz e saudável dá origem a uma consciência feliz, a uma vida feliz. Mas olha só, não importa qual é a tua história, não importa o que a tua mãe passou, não importa se ela teve alguém ao lado dela, que ela tenha sido amada, que você foi amado, que você foi aceito, se você foi rejeitado, se você teve pai, se você não teve, se a tua mãe teve problemas durante toda a tua gestação. Não, nada disso é o que eu estou te trazendo de informação. E sim, que não importa o que aconteceu, você pode mudar a tua realidade, ressignificar a tua linha do tempo, desde que você tenha consciência que é isso que você quer agora. Então, para que isso aconteça, você precisa transformar e programar essa mente, o nosso pré-consciente, ativando a consciência, ativando lá na consciência todas as qualidades, todas as virtudes, todas as emoções que agora você deseja ter. Porque agora você não é inconsciente, você era inconsciente até os 7 aninhos. Imagina você pensar, meu Deus, o que aconteceu comigo? Não, nem existia. Agora, me assistindo, você vai dizer, caramba, é isso, eu quero mudar a minha realidade. Eu quero ser uma outra pessoa, eu quero ter prosperidade, eu quero um amor, eu quero ter sucesso. Isso é ter consciência e determinar o que você quer mudar. O corpo transmite mensagens para o campo eletromagnético. O meu corpo, a partir de todas essas memórias, emite, transmite mensagens, informações para o campo quântico. Através do quê? Tudo aquilo que é captado pelos sentidos. Tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, tudo que eu cheiro, tudo que eu toco. Os meus 5 sentidos é o que vai transformando a consciência e tornando as coisas reais. E se eu falo, e se eu vejo notícias fatalísticas o tempo todo? Eu ouço o tempo todo notícias ruins. Eu vejo, eu falo, eu me envolvo com isso o tempo todo. O que eu estou emitindo é aquilo que vai voltar. E tudo isso determina a tua personalidade e tudo aquilo que você vai criar na tua vida. Todos os seres humanos, eles já nascem com 8 emoções predominantes. Você herda esses potenciais arquivos. Da onde? Da ancestralidade, da tua vida passada, se é isso que você acredita, se não acredita em ancestralidade. Se você não acredita em nada disso, não importa, vem do DNA, da memória celular, da memória genética. Esses potenciais estão ali. Quando eles são ativados, quando você é rejeitado, quando você é atraído, quando tua mãe gosta mais do teu irmão, quando você se sente abandonado, triste, tudo isso vai ativando e reafirmando essas emoções e você passa a viver isso na vida adulta. E é isso que você está aprendendo aqui. E o holococriação, gente, ele ensina a eliminar todos eles, mesmo que você não tenha ativado nenhum até hoje, o que eu acho difícil, é praticamente impossível. Caso eles estejam ativados, você tem o poder de modificar, cancelar todos esses enigmas que ficaram aí registrados desde antes de você ser concebido. O início da nossa vida é comandada pelo pré-consciente, pois é dele que formamos a consciência. Todos os seres humanos já nascem com as emoções predominantes. Isso mesmo. Você herda esses potenciais arquivos. Quer ver? Você já olhou para alguém e falou, como ele é diferente do outro? Ou então,
Eu costumo dizer o seguinte, meu filho, meu Deus, mas já nasceu assim. Como é que Arthur e Laura são criados juntos? Eles têm 1 ano e 20 dias de diferença. Eles são opostos, foram criados igualzinhos. Ah, entendeu o que é pré-consciente agora? Cada um deles carrega e herdou lá da sua ancestralidade, desde antes de ser concebido, esses potenciais arquivos. Imediatamente, no momento em que eu soube que estava grávida do Arthur, ativou a rejeição. O Arthur anda no mundo com os óculos da rejeição. Quer saber como? Laura, como você está linda! Ai de você se não falar para o Arthur também. Liga o alerta. Fui rejeitado. Agora fala para o Arthur. Arthur, como você é inteligente. Laura está do lado. Ah, nem percebeu. Ah, tá lá. É verdade, o humano é inteligente. Ela não tem o arquivo da rejeição. Bingo. Segura essa informação porque ainda tem 3 meses para falar. E aí você vai entender por que eu quis trazer esse conteúdo aqui para o Holocine. Já tentou consertar a sua vida de várias formas? E você sabia que lá no pré-consciente tem essas informaçõezinhas guardadas, determinando tudo o que vai acontecer com você? Para te ajudar a descobrir qual é a fonte geradora dessas informações que criaram a frequência que hoje está prejudicando a tua vida. Tudo isso que está lá é informação. Memórias são informações. Por isso que eu vou te ensinar a eliminar o que chamamos de vírus. Ou um enigma. O que é um enigma? É algo que está oculto. Se está oculto, é inconsciente. Você não tem consciência sobre. Porque se tivesse, concorda que já teria resolvido? Vírus são todos os medos. É a dependência emocional. É a carência afetiva. É a ansiedade. São os receios. É a tristeza. São as frustrações. A dependência emocional. A angústia. A culpa. A depressão. Mas por que eu quis trazer esse conteúdo aqui no Holocine? Para te ajudar a descobrir qual é a fonte geradora dessas informações que criaram a frequência que está prejudicando a tua vida. Tudo é informação. Memória é informação, trauma é informação, crença é informação. Por isso eu vou te ensinar a eliminar esse vírus. Esse vírus é o enigma. Enigma é o que está escondido, é o que é oculto, é o que é inconsciente. O que é inconsciente você não tem consciência, não sabe que está em você. Mas por não saber o que te prejudica, você acaba andando no piloto automático, achando que a vida é esse destino mesmo, sem saber que você pode mudar tudo aquilo que está travando. É incrível, né? E o que é vírus? São os medos, dependência emocional, a carência, a ansiedade, culpa, angústia, escassez, falta, pobreza, tristeza, frustração. Tudo aquilo que, de uma certa forma, prejudica a realização de todos os teus sonhos. E aonde começou? Aonde está a origem disso? No pré-consciente. E agora, eu vou te explicar sobre a mente consciente. Mente consciente é a mente desperta, é a mente acordada, a mente em alerta. Em coaching e na psicologia, o self, que observa, coordena, essa mente é a que você acha que quem é você. Ficou confuso, né? Ah, eu sou essa mente, eu sou isso. Não, não é. A mente consciente é a mente racional, analítica, responsável pelo pensamento. É a nossa cognição, nosso cérebro, neocórtex. A mente que reconhecemos como sendo nós. Ela se compara ao que você identifica de bom ou ruim. E aqui você vai entender por que o pensamento positivo não funciona. Porque eu vou explicar em detalhes como elas funcionam e você vai entender por que até hoje você não conseguiu ou realizar os teus sonhos ou então mudar a tua realidade. Porque tudo está dentro do mecanismo do alinhamento das 3 mentes. Antes de explicar sobre a mente inconsciente, deixa eu recapitular. Pré-consciente é o que você herdou. Você não tem culpa de nada, já nasceu com esse problema aqui. Ou não, né? É o que você herdou no DNA, na memória celular, ancestralidade, vida passada, reencarnação, aquilo que você acredita, não importa. Ok? Pré-consciente, antes da consciência, antes de ser concebido, já veio com você.
está em superposição. Não significa que você ativou, que está aí vibrando, mas a informação está lá. Mente consciente é onde guarda aquilo que eu quero. Quando você pensa, eu quero um carro, um grande amor, uma bolsa nova, um relógio, sei lá, qualquer coisa. Jantar no restaurante X, onde que fica essa informação? Na mente consciente. Qual é o vocabulário dela? Que vocabulário ela fala? Racional. Normalmente os homens são racionais, mulheres são emocionais. Conhece a linguagem? Então, a mente consciente é a consciência que eu tenho sobre o que é certo ou errado, bom ou ruim. Por isso que nos confundimos entre quem eu sou. Será que eu sou a minha mente? Será que eu sou isso? Essa coisa que fala aqui comigo é o quê? Espera aí, vou dar um exemplo muito simples. Deixa eu explicar então, que você vai entender que de uma forma muito simples o que é a mente consciente. Que é a nossa cognição, é onde eu crio os meus pensamentos, metaforicamente falando. Espera aí, vou te explicar. Imagine uma criança. Uma criança até os 7 aninhos de idade, ela não tem esta mente. Ela só tem mente inconsciente, que eu já vou explicar. Se ela não tem essa mente, porque essa mente não foi formada ainda, ela começa a ser formada após os 7 aninhos de idade. Isso mostra por que uma criança, se aproximar de uma piscina, ela entra. Ao atravessar a rua, ela não tem racionalidade, consciência sobre o perigo. Ela atravessa. Se ela pegar uma faca, ela se corta, porque ela não tem a consciência, a racionalidade de que a faca corta. Fez sentido? Porque ela só opera no inconsciente. Tudo que ela vê, tudo que ela toca, tudo que ela ouve, vai formando o adulto que ela vai ser, a personalidade que ela vai ter. Quer um outro exemplo? Até os 7 aninhos de idade, os pais falam, amor, vai lá se arrumar que a gente vai na casa da vovó. A criança vai, porque ela não pensa. A mente consciente que pensa, que sabe o que é bom ou ruim, que sabe o que é perigo e não é, ela não tem, então ela vai. Metaforicamente explicando de novo, após essa idade, não, eu quero jogar videogame, não, eu não quero ir. Ela começa a ter poder de decisão daquilo que ela quer ou não fazer. Esse é um mecanismo do consciente. Então, o que isso interfere na minha vida? O consciente é o que dirige a minha vida. Por isso que nos confundimos com essa mente sobre nossa própria personalidade. Ok? Segura, eu vou juntar as 3. A terceira mente é a mente inconsciente. Ela é responsável pelas nossas memórias mais profundas, as nossas emoções, nossas respostas de luta ou fuga, o controle dos nossos órgãos e sistemas pela psicologia ou pela psicanálise. Subconsciente e inconsciente é a mesma mente. É a mente responsável também por respirar, pelo coração batendo, mas principalmente é ela que guarda o acervo de tudo que vai determinar o que acontece ou não na tua vida. É lá na mente inconsciente que é guardada as nossas crenças, os nossos traumas, tudo aquilo que é oculto fica guardadinho ali. E logo você vai entender por que tudo isso se manifesta todos os dias na tua vida. Guarda aí. A quarta mente é a mente superior. A mente superior é o Deus que habita em você, é o universo, ok? Supraconsciente, superconsciente, mente cósmica, centelha divina, né? O teu eu maior, tem vários nomes. 4 mentes. Vamos lá. Onde inicia o pensamento? Resumindo, mente consciente, neocórtex. O que é o inconsciente? É o sistema límbico, que é o quê? O coração. Logo, o inconsciente responde à linguagem emocional, enquanto o consciente é racional. Ok? Então, se a mente inconsciente, ela é o nosso emocional, ela não decide nada, mas a mente consciente decide. Vou atravessar a rua ou ficar? Faço isso ou não faço? O inconsciente não. O inconsciente não decide absolutamente nada. Ele obedece ordens de quem? Do consciente. Agora começou a fazer sentido, tá?
Então o inconsciente responde a linguagem das emoções. Se ele fala o vocabulário das emoções, eu preciso sentir aquilo que eu quero. Bingo. Eu preciso sentir para que eu possa mudar a programação que está lá. Ok? E vamos recapitular a quarta mente. A quarta mente, então, é o quê? É a unificação com o Criador. É o alinhamento com a fonte. Talvez você chame de fé. Ok, a minha fé, que move montanhas. Isso é a tua fé. Ela é responsável pelo contato divino, pela materialização dos nossos sonhos, junto com a fonte. Elaine, o que é cocriação? Cocriação é você cocriar os teus sonhos junto com o Criador, o coautor da tua vida. Tudo está disponível para você. O Criador deixou lá. Mas você tem que pedir. Então, você é o co-criador. Co-cria junto com a fonte. Ok? Agora vem a explicação mais importante da tua vida. Mente consciente é aquilo que você quer. É o teu sonho. Precisa estar alinhado com aquilo que você sente. Aquilo que você sente tem que estar em ressonância, em alinhamento, na mesma frequência do teu pensamento. Como hoje é, eu quero um carro, mas eu sinto escassez, mas eu sinto ódio, mas eu sinto falta, mas eu sinto angústia. Desalinhamento anula os teus sonhos. E tem um outro detalhe. A nossa mente superior é representada pela nossa energia física, que vem do nosso cérebro reptiliano, é a ação, é o movimento, é o comportamento. Talvez você queira ter sucesso, sente que você não merece, que você é incapaz e se comporta travado, congelado. Eu quero ter sucesso, mas fico assistindo, vale a pena ver de novo. Ok? Totalmente desalinhado. E lá no pré-consciente ainda guarda todas os meus enigmas, todos os meus vírus, ou seja, as travas que impedem com que esse alinhamento aconteça. Mas tem mais, para finalizarmos sobre as quatro mentes. A mente superior, Deus, o que você quiser chamar, é ela que materializa todos os nossos sonhos. Fé, ok? Conexão lá com o teu eu superior. Só que essa mente não tem nenhum contato com a mente consciente. Bingo! O que significa? Você quer isso, um carro, um apartamento, sucesso, dinheiro, relacionamento, amor, e nada acontece. Por quê? Porque quem te traz, quem materializa, quem colapsa a função de onda é a mente superior e ela não tem nenhuma comunicação com a mente consciente. Nem uma. Mente superior se comunica apenas com a mente inconsciente. Tudo que tiver armazenado ali está fadado a se materializar e acontecer infalivelmente, cientificamente comprovado. E assim a mente inconsciente determina 95% de tudo que vai acontecer na tua vida. Tudo. E tudo que está lá é oculto, por isso enigmas. E o Holocene vai desvendar 5 dos piores enigmas que nós possuímos dentro de nós. E ao tornar consciência sobre isso, você pode modificar instantaneamente. Incrível, né? Essa então é a explicação das nossas 4 mentes. E todo pedido que você faz precisa estar em alinhamento vibracional. O Criador, o que você sente, o que você quer, com quem você é. Bingo. É isso. E quando você aprende a alinhar, entrar em harmonização vibracional, tudo que você quiser, você consegue, você pode. É isso que eu fiz com a minha vida e é isso que eu estou te ensinando aqui no Holocene 2.0 nessa nova temporada. Eu não aguentava mais a dor. O pensamento, ele fica... Era uma sensação de querer me arrancar de dentro de mim. Era uma sensação de cessar aqueles pensamentos enlouquecedores. Eu queria me arrancar. Eu não queria... Eu não via esperança. Eu não via que nada que eu pudesse fazer na face da terra poderia me tirar de lá. Imagina se eu passava fome. Como que eu poderia achar que eu teria 700 mil reais para pagar em dívidas? Eu nem sabia o que era esse dinheiro. Eu acho que com a cabeça de escassez que eu tinha, talvez eu imaginasse que uma vida inteira
eu nunca ia saber o que era esse dinheiro. Se minhas dívidas fossem 10 mil, seria igual. Igual, não haveria nenhuma diferença. Isso que é legal entender. Porque 700 mil era impagável, eu nem sabia o que era isso. Sei lá, era impagável, impossível. Eu era uma cabeça tão escassez que eu nem acreditava que as pessoas tinham esse dinheiro. Hoje eu acordo com 700 mil, 1 milhão de dívidas para pagar. Para ver como era a minha cabeça, que era muito pequena. E esse é o único limitador das nossas vidas, porque o que te limita? É só a tua cabeça que te limita, as tuas crenças que te limitam. É lógico, porque tem pessoas que acordam com 1 bilhão de conta para pagar e tá tudo bem, porque é normal para ela. É normal eu acordar com esse número de contas para pagar, com esse número, beleza, é normal para minha empresa e tem que ter, senão eu não mantenho a estrutura que eu tenho. Mas o que eu queria era, o que eu sentia era acabar com aquela dor. Mesmo que eu soubesse e tinha total clareza que a única coisa que não é permitido ser feito. É um dos medos que eu mais tinha. O suicídio talvez seja uma das piores coisas que um ser humano pode fazer. Eu tinha total consciência sobre isso. Mas eu queria cessar aquela dor. E era uma dor tão grande, porque é uma dor que não tem fim. Porque eu não estou enxergando o fim, eu não estou enxergando que semana que vem, daqui 1 ano vai dar certo. Eu não enxergo o fim. Se eu não enxergo o fim, eu quero morrer. Se eu tenho esperança, se alguém possa me dizer, vai dar tudo certo, faz isso. Então eu estou enxergando o fim. Eu não vou ter esse pensamento, porque eu consigo enxergar ali, mesmo que seja escuro. Eu não tinha. Para mim não tinha nenhuma esperança, era uma desesperança total, era algo impagável, era uma dor sem fim, uma dor que eu não ia dar conta, eu não dava conta de educar as crianças, se eu não tinha nem comida para elas, se eu estava passando por eu me sentia louca, esses pensamentos estavam acabando comigo. Dormir era a pior coisa que existia. Nossa, fechar o olho para dormir, aquela escuridão tal, era algo assim, eu dormia após chorar muito. Quando eu cansava de chorar, aquele cansaço físico é onde eu pegava no sono. E aí quando eu acordava, eu chorava de novo porque eu tinha acordado, eu queria ter morrido. Eu queria com que Deus tivesse me ouvido. Deus me leva. E aí eu tinha as crianças pequenas. E minha maior preocupação era se algo acontecesse comigo, embora eu queria. Então olha a dualidade, eu quero que aconteça, mas meu Deus, e as crianças, para você ver o pavor de uma mãe, que ela quer morrer, ela está preocupada com os filhos, mas mesmo entendendo que ela tem aquelas crianças, ela quer fazer isso. Meu Deus, que loucura! Eu não tenho nem como explicar, porque é uma loucura mental. Aí eu me lembro que uma vez eu ensinei eles mexer no WhatsApp e eu expliquei que se algo acontecesse com a mamãe estivesse dormindo muito, eles iriam chamar a minha mãe. Eu não falei que mamãe ia morrer. Eu falei, se mamãe estiver dormindo muito, porque mamãe está muito cansada, vocês vão fazer isso aqui. Porque o sentimento era realmente enlouquecedor. E para você chegar ao ponto de querer morrer com 2 bebês praticamente ali, é muita loucura. Mas você só quer cessar aquela dor. Você tentou 5 vezes? 5 vezes. Sempre foi com remédios. Sempre foi com remédios. Sempre com a certeza que eu conseguiria, mas com muito medo. Talvez lá no fundo querendo com que não. Mas querendo realmente ir embora, assim, né? Enfim, é isso. Sempre foi com remédios. Uma única vez com eles. Todas as outras vezes quando eles estavam com o pai deles. Uma com eles ali, porque foi um dia que eu tinha medo do futuro. Medo de ser julgada como mãe, medo de não conseguir prover, medo de não conseguir pagar a escola, medo de não conseguir dar conta,
havia acontecido muitas coisas entre eles brigando e eu não tinha dinheiro, eu não conseguia sequer comprar comida, não conseguia dar conta, ou seja, numa crise, eu acho, uma crise de ansiedade, uma crise de loucura. Eu lembro que eu estava próximo da máquina de lavar roupa e que eu sentei no chão chorando, e eu me lembro que eu ficava me balançando como uma louca, como uma doida, assim, tamanha a loucura, assim, que eu sentia, né? E isso tudo depois, isso era entre ir para o hospital, voltar do hospital, ir do hospital, voltar para o hospital. E aí, enquanto eu ficava no hospital, da onde vem meu dinheiro? Vem do meu trabalho, e eu não trabalhava mais. Então eu sequer conseguia pagar o aluguel, nem nada, nem luz, nem internet, comida, nada. Não conseguia, porque eu... Enfim, então isso tudo foi me levando a esses lugares, né, onde a minha mente entendia que eu não queria sair, que a única saída era a morte. Então imagina que eu tenho depressão em nível suicida, cuidando de 2 crianças que choram, que brigam, meu Deus, enlouquecedor, e que eu não estou sendo medicada. Então era enlouquecedor porque eu nunca fui praticamente medicada. Fui medicada na primeira cartela, logo que eu saí da psiquiatra. Depois nunca mais comprei. O holococriação definiu uma situação para mim muito importante, que eu descobri, mesmo já sendo uma profissional, uma terapeuta, uma pessoa com estrada, eu descubro dentro do Holo 9, fazendo a técnica, que eu tinha uma parte da minha história como mãe que me desafiava a ir mais além, porque eu não me sentia merecedora. Eu me sentia culpada de não ter podido ser para a minha filha uma mãe mais presente. Mas isso estava em um lugar em mim tão guardado, tão reservado, porque eu me achava assim que eu já fazia tudo o que eu podia para que a gente avançasse. Eu como mãe que criava uma filha sozinha, a rima de família e todas as questões que envolvem esse lugar, eu não me dei conta que eu não me sentia uma pessoa, uma mulher que merecesse avançar mais, já que eu não tinha conseguido ser uma mãe tão presente como eu gostaria de ser. Quando essa ficha caiu, eu percebi várias cenas na minha vida que eu me sabotava. Naquele momento, eu estava já trabalhando na internet e eu comecei a perceber coisas que eu não fazia, coisas que eu não me permitia ter, experiências que eu não me permitia viver, mas por quê? Grudadinha na culpa. E a culpa, ela exige punição. É que isso é muito sutil e muitas vezes a gente não dá conta de perceber. A linha é muito tênue, entende? E fazendo a técnica, foi que eu fui me dando conta. Eu falei, opa, tem um recado aqui, opa, o que é isso? Eu estava presente na hora que eu fazia. Eu acho que é fundamental que a pessoa esteja muito presente. Eu digo aos meus alunos, note o que nota e observe o que está observando, porque naquele momento é porque você sentir o que você está sentindo. E eu comecei a conversar com isso e perceber que tinha uma culpa. Onde está essa culpa? Eu não me sinto uma mãe incrível, porque eu não achava que eu dei o tempo de qualidade que a minha filha merecia. Embora eu já fazia esse caminho, em muitos outros lugares eu visitei naquele momento essa parte que estava bem guardadinha, que eu não tinha contato. Então, a partir dali, eu comecei a dizer para mim que sim, eu fiz o que eu sabia, sim, eu fiz o melhor que eu podia, sim, naquele momento eu precisava escolher. Eu tinha condições de dar um tempo de qualidade ou continuar trabalhando 12, 14, às vezes até 15 horas do meu dia para garantir uma qualidade de vida melhor. Então, naquele momento, o meu olhar aquilo também era expressão de amor. Eu não tinha motivo nenhum para me sentir culpada, mas eu estava me sentindo culpada. Então, eu comecei a fazer esse caminho. Sim, eu confio que o auto-perdão é um ponto-chave nesse formato, onde você vai trazer autoconfiança, autoestima elevada. Então, eu tive que refazer o caminho da minha história.
aceitar. Então, autoaceitação. A cada técnica, autoaceitação. A cada técnica, auto-perdão. Existem comportamentos de tolos e comportamentos de sábios. Tolos vão dizer, eu já sei. Os sábios vão dizer, Elaine, obrigada por me lembrar. A Elaine me lembrou de algo que eu precisava ser lembrada. Ela me lembrou que eu era capaz, que eu podia, que eu merecia. E que eu, na qualidade de mãe, que não fui aquilo que eu imaginei, que eu criei na minha mente, ela me lembrou de me lembrar que eu fiz o meu melhor. Então, essa certeza que eu tenho, que eu quero dizer para você, que de repente está em dúvida de fazer, porque você já fez várias coisas, porque isso é uma jogada na mente, dizer que você já sabe muito, que você já fez muita coisa. Eu também já tinha muitas formações, eu também já fazia muita coisa, mas olha lá, tinha algo lá dentro. Por quê? Porque todas as vezes que tiver um próximo passo, tem uma próxima crença, tem uma próxima culpa, tem uma coisa que vai dizer assim, até aí, você não merece tanto assim. Por que tanto sim? Principalmente quando você tem uma família, você vem de um histórico familiar de menos poder, onde você aprendeu sobre menos-valia. Então, reflita, pense bem e se permita se abrir para mais. É isso que você vai aprender aqui no Holocine. Entendeu agora por que eu acordava de manhã, pensava positivo, mente consciente, e passava 23 horas negativa, angustiado na escassez, na falta, mente inconsciente. Como eu agia? Paralisada, chorando, angustiada, travada. Tudo pelas memórias que estavam lá no meu pré-consciente, que eu nunca mudei, eu nunca limpei, nunca fiz terapia, nunca fiz nenhum curso que pudesse reprogramar essas crenças, esses vírus. Bingo! Então o nosso trabalho aqui no Holocine é investigar as emoções negativas que estão na mente inconsciente, mudar a polaridade da frequência dessa mente, já que ela é a comunicação com o eu superior e determina o que vai acontecer na tua vida. E aí você passa a vibrar na mesma frequência dos teus sonhos. Por isso é necessário vibrar em ressonância harmônica. Em ressonância vibracional é quando pensamento, sentimento, corpo, universo estão vibrando em sintonia. Então, você vai começar, você vai compreender, vai entender aqui no Holocine exatamente como elas funcionam e exatamente como modificar, qual é o processo da reprogramação mental que você tem o poder de mudar a tua história. E para isso, eu quero com que você entenda por um dos meus mestres, Fred Alan Rolfe, conhecido como Dr. Quantum, um dos maiores cientistas do mundo, no qual eu tive a honra também de ser treinada e dividir o palco com um palestrante junto com ele. Vamos ver esse filme. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria,
através de 2 fendas, temos isso. 2 linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas 2 fendas, devemos ter, como com as bolinhas, 2 linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas 2 fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas 2 fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de 2 linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas 2. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. O experimento da dupla fenda mostra que nós, seres humanos, temos a capacidade de cocriar a vida dos nossos sonhos, a partir da nossa consciência, pelo que você viu no filme, o olhar do observador. Mas o que realmente eu quero com que você entenda é que você pode ter tudo o que você quiser. Porém, existem alguns princípios que validam essa autorização divina para que você possa se tornar o co-criador de todos os teus sonhos. Eu decodifiquei esses princípios e eu vou ensinar durante os 5 episódios. Por isso que você não pode deixar nenhum episódio para trás, hein? Esse é o nosso acordo aqui. Pois em cada um deles você vai encontrar uma peça fundamental para contribuir na sua jornada. Os físicos quânticos descobriram que a pessoa que está observando afeta a conduta da energia e da matéria. Os experimentos quânticos demonstraram que os elétrons existem com uma infinidade de possibilidades ou probabilidades em campo invisível de energia. Tudo que existe no campo foi pensado por alguém primeiro. Quando o observador, que é você, escolhe, foca, fixa em um ponto de localização de um elétron, ele aparece. Ou seja, uma partícula não pode se manifestar na realidade até que ela seja observada. Então, quando o observador busca um elétron, essa possibilidade é colapsada em um acontecimento físico. Bingo! Quer que eu explique de uma forma leiga? Imagine um campo de energia, infinitas possibilidades. Você pode pedir aquilo que você quiser. Infinitas possibilidades. Um campo de energia. Quando você olha, olhar é desejar, olhar é pedir, olhar é visualizar aquilo que você quer. Você colapsa a função de onda, tornando onda, energia, matéria.
Colapso de função de onda. Partícula. Yes. Entendeu? O experimento da dupla fenda é a explicação científica que você é o observador da tua realidade. Aquilo que você observa, você deseja, você está pedindo, aquilo se torna realidade. Mas para funcionar, você precisa entender sobre os alicerces da holococriação. Arrependimento faz sentido? Merecimento, amor, alegria, gratidão, harmonia, perdão. Por quê? São as frequências, são as emoções de alta vibração. Holococriação de tudo. Tudo precisa estar na polaridade positiva. Vamos testar? Vamos testar sobre pessoas que vivem na falta de perdão? E você acha que está tudo bem? Tipo, tem pessoas do teu passado para você perdoar? E tudo aquilo que você carrega de angústia, de ódio em relação a esse episódio vai determinar aquilo que você vai cocriar. Quer ver? Vamos lá, fecha os olhos. Rapidamente. Imagina aquela pessoa que te prejudicou. Aquela pessoa que fez um mal para você. Na infância ou agora. O que você carrega de sentimento em relação a ela? Ódio, raiva, que se dane, que perca tudo? Quando você pensa isso, você é vítima. Vítimas não cocriam sonhos. Então você já carrega emoções negativas, lixo emocional que não te permite cocriar. Vamos de novo? Fecha os olhos e imagina essa pessoa que te traiu, te enganou, te roubou, qualquer uma delas, ok? Deseja o bem para ela. Deseja com que ela seja feliz. Deseja com que ela realize os sonhos dela. Deseja aquilo que você gostaria de ter na tua vida. Conseguiu? Não. Conseguiu? Desejar com que ela ganhe dinheiro, com que ela tenha saúde. Vamos avaliar se você disse não. É isso. Ali está a memória que está acabando com a tua vida. Porque aquilo que você pensa em relação a essa pessoa está voltando para você e criando a tua realidade, não a dela. Por isso que está lá, né? Perdoai. O poder do perdão. Aqui você já teve consciência de um exercício como é simples, rápido e fácil, para você entender qual é a carga desse lixo todo, desses vírus todos que estão dentro de você. E o que você precisa? Perdoar todas as pessoas do céu e da terra. Precisa se sentir merecedor. E merecimento vem do sentimento de conexão com a fonte. Gratidão, honestidade, verdade, amor, alegria vibrando dentro de você. Mas a parte mais linda é que somente isso te leva ao alto amor. Alto amor, ao amor próprio. E isso é determinante para você ter sucesso. Como você pode amar e ser amado ou ter prosperidade se você não se ama? Não tem como. Mas você vai entender nos próximos episódios. Você acabou de entender. Se você realmente perdoou aquelas histórias, aqueles atores que você achava que tinha realmente perdoado. Mas todo esse lixo continua aí, guardadinho dentro de você. Não adianta amar o mundo, amar as pessoas, mas você não se amar. Você pode ter tudo, mas se tiver problemas com alguém que você não perdoou, alguém que você julga ou culpa por algo que aconteceu na sua vida, você invalida os teus poderes de co-criador. Por isso está na Bíblia também, né? Jesus falou sobre isso, recorda? Por quê? Porque aquilo que você sente e emana em relação a alguém está voltando para você e criando a tua realidade. Talvez você não queira perdoar, eu concordo. Talvez nem mereça perdão o que aconteceu. Mas, como você é 100% responsável pela tua vida, eu tenho certeza que você merece ser livre. Tenho certeza que você é merecedor de te livrar disso tudo. Concorda? Chega a arrepiar, né? É isso que você merece, isso é ter consciência sobre o poder que você tem. Olha só que interessante. Alto amor, isso é um gesto de alto amor. O alto amor vem de autoestima, vem de amor próprio. Só pode retornar para você as coisas mais incríveis que você deseja lá na tua listinha de sonhos quando você se ama. Não há como pular etapas, porque é isso que você veio fazer aqui. O Criador é amor, Deus é amor, o universo é amor e você. Entendeu? Tudo tem que estar em alinhamento. Se você quiser ganhar 1 milhão na Mega Sena, comprar a casa da tua mãe, do teu pai, você pode. Claro que pode. E eu posso te ajudar a conquistar. Sabe por quê? Porque existe apenas uma fórmula que é a mesma para qualquer coisa e qualquer pessoa sobre a face da Terra. Quase 8 bilhões de pessoas. É a mesma fórmula. Porque todos nós estamos aqui nesse universo regido por leis universais.
Não é? Eu, você e todos. É uma matemática, gente. Cientificamente comprovada. Como eu falei, funciona para qualquer pessoa. A não ser, peraí, que você seja um extraterrestre. Como eu costumo dizer. Aí você tem a chance realmente de dizer comigo não funciona. Aí somente para você, tá? De qualquer forma, eu posso te treinar para ser uma pessoa próspera em todos os sentidos, alcançando todos os teus objetivos mais profundos e importantes: abundância, dinheiro, riqueza, felicidade, alegria, paz, a casa dos teus sonhos, emprego, carreira, sucesso, e encontrar a alma gêmea, curar os teus medos, fobia, traumas do passado, ser amado, ser mãe, ser pai, ter uma família, voltar a falar com a tua família, ver o teu filho correndo para os teus braços, ganhar 1 milhão, muitos dígitos de milhões, ou quem sabe, descobrir o teu verdadeiro propósito e missão nessa vida. O que eu estou falando é sobre ciência de manifestação de sonhos. Não existe mágica. O que existe é método, estudo, dedicação e, principalmente, ativar em você o merecimento e a vontade de mudar. O Holocine pode ser essa grande virada, se você estiver comprometido com o teu processo de mudança. Você não precisa acreditar em mim. Mesmo que você duvide de mim, eu confesso que eu vou amar. Faz o que eu estou dizendo até o final. Nem que o teu ponto de motivação seja provar que eu estou errado, eu vou adorar. Não tem que gostar de mim, não tem que acreditar em mim, não depende de você acreditar em mim ou gostar de mim. Estamos falando de matemática. Matemática do universo, como funciona a materialização dos teus sonhos. Vai até o final, nem que seja para me provar que eu estou errada. E aí você vai ver quem você é capaz de ser. Todo o potencial que estava aí guardadinho dentro de você. E eu vou apresentar o passo a passo para cocriar uma nova vida. Um método de reprogramação mental cientificamente comprovado. Meu curso tem mais de 100 mil alunos que testaram esse método através do Holococriação em mais de 30 países no mundo. O mais completo e avançado treinamento de cocriação e manifestação de sonhos no mundo. Veja aí. Eu tenho 54 anos. Vivia num mundo de angústias. Talvez traumas, talvez não, traumas que eu carregava sempre comigo, sempre me sentindo vítima de tudo e de todos. Achava culpado para tudo na minha vida, porque minha vida não andava nem para frente nem para trás. Antes de conhecer a Elaine, eu era uma pessoa totalmente vítima. Eu acho que, na época, eu não entendia, eu não tinha entendimento. Eu passei por várias aprovações, só que eu culpava tudo e todos, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Quando eu tentava buscar em mim alguma coisa, eu não entendia. Eu perguntava para Deus por que eu sofria tanto. Eu culpava minha mãe, eu culpava meus irmãos, eu culpava todo mundo. Todos se afastavam de mim, eu quase não tinha amigos, quase eu não tinha pessoas, eu vivia num mundo de confusão, de ilusão. Eu tive câncer, eu fui diagnosticada com câncer de mama. E quando isso aconteceu comigo, eu não sabia o que fazer. Eu saí do consultório e sentei na porta do consultório e pensei, o que vai ser da minha vida agora? Eu comecei a chorar, comecei a me desesperar. Com esse diagnóstico, eu aproveitei da situação para que as pessoas se aproximassem de mim. Então, as pessoas começaram a sentir dó de mim. Nossa, coitadinha, você está com câncer. Aquilo me satisfazia, meu ego subia. E eu não entendia. Assim, eu sabia aquilo nossa, eu ficava tão feliz que eu não tinha nem vontade de me curar.
Por quê? Porque a situação era de amor. Eu achava, era de amor. As pessoas me amavam porque eu estava doente, porque eu estava com câncer. Elas me reconheciam. Então, aquele reconhecimento, nossa, me deixava no astral lá em cima. Isso, meu cabelo caiu, eu fiquei careca. E quanto mais isso eu me vitimizava, às vezes eu não tomava os remédios, às vezes quando ia fazer quimioterapia, às vezes eu não ia, eu saía. Por quê? Porque o quanto mais eu me aproximasse da cova, da morte, para mim seria melhor. Então eu comecei a me mutilar. Eu me mutilava não por isso, por muitas e muitas outras coisas. Porque eu sentia que naquele momento eu não queria mais estar aqui. Eu não queria mais estar porque eu não tinha um apoio de quem tanto eu amava. Mas foi nessas idas e vindas que um dia eu fazia questão que todo mundo lá em casa viajasse para me pegar e sentir o prazer de me mutilar. Eu cortava meus braços, aquilo ali para mim era uma glória. Eu me sentia aliviada em fazer aquilo comigo. Resumindo, quando foi um dia, eu vinha chorando, desesperada, porque eu havia discutido com a minha irmã no telefone. Então, eu não sabia o que fazer. Eu vinha chorando. Quando eu encontrei uma pessoa, do nada, eu sentei e essa pessoa chegou para mim e falou: por que você está chorando? E eu falei para ela, eu contei minha história para ela. Ela falou assim: olha, eu não te conheço, não sei quem você é, mas eu vou te... Assiste um vídeo da Elaine Orives. Eu tinha que ir para Barretos, pelo meu câncer, né? Eu já estava com os papéis todos prontos. Tive que fazer uma reavaliação e fui no médico. E fiz essa reavaliação. Mas antes disso, eu já vinha fazendo a técnica Hertz, já vinha assistindo a Elaine, não sei como, eu estava assistindo a Elaine, eu estava apaixonada por a Elaine. Tudo que a Elaine falava para mim fazia sentido. Então, eu fui no médico, por incrível que pareça. Meus exames deram negativos. A maior alegria da minha vida, meus exames deram negativos. Isso para mim foi eu não sei explicar para vocês a emoção que eu senti. Eu dizia: obrigada, meu Deus, obrigado, Senhor, gratidão, gratidão, Elaine. Você não me conhece, mas gratidão pela sua vida, gratidão, Raquel, gratidão. Porque eu havia me curado do câncer. Eu me curei do câncer. E eu sei que tudo aquilo que eu passei, aí eu comecei a compreender que tudo aquilo que eu passei, que eu tinha que perdoar. Aí eu limpava em mim mais a falta de amor. Eu tinha muita falta de amor. Eu não me sentia merecedora de nada. Eu me sentia ridícula, eu me sentia horrível. Eu me sentia excluída da minha família e meus irmãos. Os que faleceram, eu falava assim, eram os únicos que gostavam de mim, os outros não. Então, eu me sentia excluída por isso, porque eles faziam festa, faziam tudo na casa, e eu era a única que eles não convidavam. Então, isso me maltratava demais. Então, eu comecei a limpar isso. Perdão que eu consegui perdoar, que eu sinto de coração que eu consegui perdoar minha irmã e consegui perdoar minha sobrinha, que era essa foi uma cocriação. E uma cocriação que eu tive recente, eu sempre quis ser vó. E recebi uma notícia há pouco tempo, eu vou ser vó, né? Mês que vem meu neto nasce, meu filho já tem 28 anos, eu sempre cobrava isso dele. E ele, mas eu não vou ter filhos. E eu vou ser vó. Isso foi uma cocriação, porque eu botei na minha cabeça, eu quero ser vó, eu vou ser vó, e eu vou ser vó toda a vida. Eu sou grata a Elaine por me trazer de volta à realidade. Eu não sei nem o que eu consiga, assim, agradecer a Elaine por ela me trazer de volta à realidade. Sou muito grata pela vida dela, grata a todos vocês, a toda a equipe, porque isso é um conjunto. E
Assim, não tem quando você não encontra palavras para agradecer uma pessoa igual eu quero agradecer a Elaine. É muita gratidão. Ai, a Maria antes não sorria. A Maria antes brigava, gritava, xingava. Meus filhos falavam assim, ai, mãe, a gente não aguenta mais. Porque eu brigava por tudo. Nossa, eu era ignorante, eu não dava bom dia, eu não dava boa tarde, eu não dava boa noite. Eu me sentia a última, fazer igual ela, a última Coca-Cola do deserto. Eu era uma pessoa totalmente... como é que eu digo? Eu era uma pessoa totalmente... Era extremamente mal educada, eu era extremamente orgulhosa, eu era extremamente... Meu cachorro se ligando aqui, eu era extremamente... ignorante. Hoje não, hoje eu sou uma pessoa feliz, hoje eu dou bom dia, eu dou boa tarde, se não me responderem tá bem, se não me responderem tá tudo bem também, para mim não importa, o que importa é que eu sou feliz, acordo todo dia, gratidão a Deus por eu ter acordado, sou filha do Criador, de tudo que é, como filha do Criador de tudo que é, somente coisas incríveis e maravilhosas acontecem na minha vida, e sinto gratidão por tudo que eu tenho, pela minha casa. Às vezes, se eu não tiver o que comer, gratidão. Se eu tiver arroz, gratidão por eu ter arroz para comer, porque pelo menos eu tenho arroz para comer. Eu sou grata por tudo hoje. Sou grata e sou grata. Meus alunos aprenderam um método para se tornar holococriadores da sua vida. Já recebemos mais de 100.000 casos de sucesso. E olha que interessante, sou a única treinadora no país que tenho mais de 2.000 depoimentos documentados, registrados em cartório pelos meus alunos. Muito mais do que 50, 60, 70, 80 mil depoimentos registrados, validados, postados em todas as minhas redes sociais. Uau! Pessoas que estavam desiludidas e com os seus mais diversos problemas em todas as áreas, vivendo à base de remédio, terapia, tristeza, depressão, ansiedade. E ao aplicar as nossas técnicas, os nossos estudos, conquistaram coisas extraordinárias. Sabe por quê? Porque quando você desperta para a sua verdadeira essência co-criadora, não existe possibilidade de não conseguir resultado. Você consegue ver a minha convicção? Sim, eu sou a treinadora desse curso. Eu sei o que eu estou falando. Como eu falei, não tem que acreditar. Você só precisa fazer. Ao longo desse filme, eu vou te explicar como você pode se tornar um aluno do Holococriação. Então, para você que chegou até aqui e já percebeu que não quer ficar só no conhecimento básico, depois nós vamos falar sobre isso. Porque no final desse episódio, eu tenho um presente super especial. Você vai testar minhas técnicas de reprogramação mental. Juntos nós vamos fazer a técnica exclusiva que preparei especialmente para te ajudar a eliminar o primeiro vírus emocional que paralisou e paralisa a tua vida todos os dias. Então, fica até o final comigo. E chegou o grande momento, o momento mais esperado do Holocine 2.0, a revelação do primeiro enigma. O primeiro enigma é representado pelo vírus emocional do abandono inconsciente. Ele pode estar relacionado diretamente à fase uterina, lá na infância, até os 7 anos de idade, quando o consciente, lembra que eu ensinei, ainda não estava completamente formado. Uma curiosidade muito interessante é que logo, nos primeiros 40 dias de gestação, o bebê começa a sentir tudo que a mãe sente. E ao nascer, até os seus 7 anos de idade, qualquer informação que o cérebro considerar irrelevante será descartada por completo. Agora, após os 7 anos de idade, o seu cérebro começa a assimilar e guardar todo e qualquer acontecimento. Mesmo aquilo que você não recorda, está lá, guardado na mente. Muitas crenças e traumas, como eu acabei de ensinar, estão associados a esse período da nossa vida, onde de fato se entende que não temos malícia, maldade,
interesses oportunos, mas sim, queremos carinho, afeto, segurança e amor. Esses sofrimentos da infância continuam a doer na fase adulta, gerando dificuldade nos relacionamentos e baixa autoestima. E enquanto não for curado, ressurgem na forma de desconfiança, dificuldade de acreditar nas pessoas. E quando você criança, queria apenas receber amor incondicional, mas, em vez disso, foi reprimida, ignorada, em alguns casos, rejeitada. E você gravou esse sentimento que vem alimentando dentro de você desde aquela fase. E aí, você prometeu para você que nunca mais ninguém faria você voltar a sentir aquelas emoções, aqueles sentimentos daquela maneira. E o que aconteceu? Na vida adulta, o que faz uma pessoa que não quer se sentir abandonado? O que faz uma pessoa que não quer se sentir rejeitado ou traído? Abandona, rejeita, trai primeiro. Evita se envolver e se torna uma pessoa controladora e desconfiada. Você está considerando alguma dessas emoções aí na tua forma de agir? A percepção infantil é assim: não consigo fazer nada certo. Você usa essa frase? Os outros sabem o que é melhor para mim, então eu não decido. Eu deixo com que os outros decidam a minha vida. Agora, você se sente incapaz de lidar com as coisas negativas, com as frustrações, com os obstáculos. Então, o que você faz? Você faz o que for preciso para obter o reconhecimento de suas habilidades e competências. E o que você está fazendo com a sua vida agora? Pessoas que portam esse vírus se anulam em prol dos outros. Nunca se sentem boa o bastante para merecer o amor de alguém. Esse vírus se conecta com o medo. Talvez medo da ausência dos pais. E esse medo traz sensação de abandono, de negligência, omissão dos pais dessa criança. Ele pode ter sido instalado ainda lá na barriga da mãe. Lembra quando eu falei que já sentimos com 40 dias de vida lá na barriga o que a mãe está sentindo? Pois é. Quando o filho é indesejado pelo casal, quando a mãe tenta abortar, quando o pai não está presente, quando existem brigas nesse casal, você vai sentindo lá essa conexão toda. E isso já está modelando a tua consciência, a tua mente, o teu coração e a tua vida. Todas as sensações, todas as percepções, as emoções, os sentimentos, os pensamentos, todos esses padrões foram transmitidos a você lá na barriga da mãe. Foram transmitidos ao bebê. Pois todos estão no mesmo campo de influência. E existe uma conexão quântica, também espiritual, logicamente, entre pais e filhos. Por que você nasceu nessa família? Será que é algo relacionado ao que você veio curar no mundo? Quando essa conexão sofre alguma interferência, gera ruídos. Cria programas emocionais confusos e negativos. Cria conflitos internos que são absorvidos pela criança e carrega para toda a vida. É por isso que você, adulto, age da forma com que você age. Se comporta como você se comporta. Tudo determinado e programado. Um programa instalado no teu cérebro. E esse vírus faz com que você fique triste. Não consiga manter e construir amizades. Não tem convívio social. Porque você tem dificuldade de se relacionar. Alguém está conseguindo identificar o teu padrão de comportamento? E isso afeta o amor. Porque você passa a ter medo de ser abandonado. Inconscientemente, o medo de ser abandonado abandona primeiro, trai primeiro, para que você não sinta aquilo novamente. Você prefere estar sozinho do que sentir essa dor que o teu corpo conhece. E aí, isso te leva à depressão, logicamente, você desenvolve depressão. Baixa autoestima, problemas de saúde, falta de coragem, insegurança, sintomas causados pelo abandono. Você tem esse vírus aí? Conseguiu identificar padrão de comportamento? Esse vírus simplesmente determina tudo que deu errado até hoje na tua vida. É o lixo que você carrega dentro de você, que você está emitindo inconscientemente porque faz parte da tua mente inconsciente, das tuas emoções, do teu coração, da tua vida.
E ele também é fonte de dependência, muitas vezes manifestando o vitimismo, a busca exagerada de atenção. Sem perceber, você vai esconder o teu verdadeiro eu, porque você precisa se esforçar de uma maneira anormal para agradar todo mundo, apenas para suprir a necessidade de zelo. Outra consequência que essa ferida pode proporcionar e que está trancando a realização dos teus sonhos é a maior chance de você sintonizar, co-criar e se relacionar. Ou seja, você tem uma enorme chance de atrair relacionamentos tóxicos, abusivos, narcisistas. Por quê? Porque você não consegue sustentar sozinha, não se sustenta sozinho, se sente traído pela vida, pela família, pelos amigos, pelas pessoas, tem medo de ser abandonado. Então qualquer colo serve, porque você é inseguro, porque você se sente incapaz, porque você tem medo. E aí essa ferida vai determinando tudo que vai chegar até você. Mas e o que tem a ver a traição que eu falei várias vezes? Onde ela entra nisso tudo, mestra? Eu tenho quase certeza, gente, por toda a experiência que eu tenho, que você pode estar associando a palavra traição com sentimento afetivo. Não é apenas isso. Mas o sentido dessa palavra, ela é muito maior. Da onde vem você se sentir traído o tempo todo? Você se sentir incapaz o tempo todo, sentir que todo mundo te engana, sentir que você não consegue fazer nada. A situação no qual criamos expectativas que não são cumpridas. É como se você tivesse que agradar o outro para que você pudesse sentir algo na vida. É um machucado que permanece ali, podendo atrair mais situações semelhantes ou até mesmo uma visão distorcida criada de nós mesmos. Porque a ferida, ela já está aberta, ela já foi aberta. E esse silêncio, ele vai doer, porque é como se você ficasse invisível ao mundo, à vida, aceitando qualquer coisa. É diferente do abandono. O traído, ele vai usar a sua capa de invisibilidade, uma máscara, com o propósito de se manter no controle total. Controlar pessoas, circunstâncias, tudo isso pensando na proteção que a pessoa cria em volta de si. Porque eu não vou sofrer de novo. O ciúmes também pode ser uma presença constante. Afinal, você não se sente enganado o tempo todo? Injustiçado? Ferido? Faz parte da tua personalidade. E não importa com quem você se relacione, esse é o teu padrão de comportamento. O interessante é lembrar que as feridas emocionais estão aqui apenas para alertar que, apesar de serem ativadas, de estarem ativadas, continuam conosco, continuam instaladinho, nos mantém na zona de conforto, mas também vale lembrar que você pode mudar a tua realidade instantaneamente. Se você sente abandono, está criando novos eventos que validam isso. Pois para o universo só existe agora. Só existe o momento presente. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não existe passado nem futuro. Passado e futuro foram os seres humanos que inventaram. Mas o universo, ele é atemporal. Em que momento que eu fui lá no passado remoer as minhas memórias? Agora, no momento presente, então, só existe agora. Onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Quantas vezes você foi ao passado, você recontou histórias, reviveu aquilo que te aconteceu? Seja com os teus pais, nos relacionamentos, nos empregos, não importa. Quantas vezes? Para a mente, não existe esse passado. Eu acabei de mostrar. Isso então significa que você está escrevendo, você está co-criando, desejando novos futuros o tempo todo. Toda vez que você busca uma memória de algo que aconteceu com você, você está criando novos futuros. Porque não há diferença entre eu buscar uma memória ou desejar algo. A nossa mente não compreende o que é uma memória de passado,
de algo que aconteceu comigo ou algo que eu estou pensando e desejando nesse momento. As mesmas redes neurais são ativadas quando eu busco uma memória de 20 anos atrás e revivo ela, um assalto, uma traição, seja o que for. E neste momento, eu pensar naquilo que eu quero, na vida dos meus sonhos. Então significa que reviver o passado está escrevendo o teu futuro. Uau! É isso mesmo, faz total sentido. E é por isso que o caos se instala, porque ao invés de resolver a situação, você está criando mais disso o tempo todo. Mas para todo vírus emocional, existe um tratamento que integra esse enigma da mente com a cura daquilo que você precisa. Ao identificar, você vai seguir para o processo de aceitação. Olha só o que significa. Quando você estiver consciente, você vai conseguir mudar tudo. Neste momento, você tornou consciente algo através da descrição de comportamentos que talvez você nem se deu conta a vida toda. Então, tornar consciente é estar no comando da tua vida, instalando novos programas emocionais para eliminar toda a solidão, todo o isolamento, todo o abandono que você sente. Quem sente abandono, gente, tem uma necessidade de ser validado pelo outro, de ser aprovado pelo outro. Então eu quero gravar um vídeo, eu quero seguir uma carreira, mas eu não faço, porque eu preciso ser validado. Se você precisa ser validado externamente, é porque você não se valida, é porque você não se aprova. Faz sentido? Imagine eu, Elaine Ourives, precisando ser validado e aprovado pelo outro. Eu seria hoje quem eu sou? Não. Porque o meu poder estaria fora de mim. Eu me aprovo. Eu me apoio. Mesmo que o mundo me abandone, eu me aprovo. É disso que nós estamos falando. Se você precisa ser validado e aprovado, teu poder sempre está do lado de fora. Você não vai ser nada. E cada um tem a vida que merece. A vida que você tem hoje é exatamente o que você merece. Isso te dói? Ou isso te diz, uau, é isso? Yes! Sabe por quê? Ouve de novo. Você tem hoje a vida que merece. Porque eu só posso ter o que eu me sinto merecedor de receber. Bingo. Tua vida está ruim? Pode ter certeza que tudo que está na tua vida hoje, você se sente merecedor de ter. E é por isso que você está vivendo ela. Então, se eu quero mudar a minha vida, o que eu faço? Aumento o teu merecimento. Aumenta o teu poder de merecimento, porque hoje a vida que você tem é aquilo que você merece. Entendeu por quê, né? Porque só pode entrar, eu só posso receber, eu só posso viver o que eu me sinto merecedor de ter. Então significa que ser validado pelo outro, externamente, ser aprovado pelo outro, determina teu saldo bancário. Uau! Determina a escola que os teus filhos vão estudar, o restaurante que você vai frequentar, o carro que você vai dirigir. Uau! Que ser humano que você é. Eu estaria com vergonha. Mas isso tudo é para você dizer, eu estou no comando, eu quero mudar, eu posso mudar. Agora eu identifiquei quais são os meus vírus, os meus problemas, as minhas travas, os meus traumas. E eu sou o co-criador da realidade. Yes, é isso. Então, trazendo mais segurança, mais poder, mais autoestima, você se torna o dono da tua vida. E tudo isso extraindo de dentro de você a necessidade de ser aprovado, a necessidade de ser amado. Claro que todos nós queremos isso. Mas quando eu busco isso para alimentar um vazio, eu travo, eu congelo. Vamos pensar de novo, tá? Para o universo, nada disso existe. São apenas desejos que você quer realizar todos os dias. É o teu comportamento, são as tuas angústias, são os teus medos. Abandono é apenas um significado, gente. Olha só que interessante. Se eu não tenho esse vírus de abandono, que frequência tem? Nenhuma. Nenhuma.
Não é abandono que está acabando com a tua vida. É a frequência que essa informação porta. Quais são as memórias que fazem parte disso? Abandono carrega o significado de emoções e crenças que significam, na verdade, energia. Tudo é feito de energia. Do que tudo é feito, gente? Vamos lá. Tudo é feito de átomos. O celular que você está me assistindo, o computador que você está me assistindo, eu, nosso corpo, tudo. Átomos são feitos de quê? Só para você entender. Prótons, nêutrons, elétrons. Prótons é o quê? Carga positiva. Elétrons, carga negativa. Nêutrons, carga neutra. E o que é o núcleo disso? O que é a base disso, o núcleo disso, que torna tudo isso funcionando, metaforicamente falando? Energia. Olha só, Isaac Newton, quando ele chegou lá no núcleo do átomo, ele anunciou para o mundo que o átomo era feito de matéria. E é por isso que existe a física de Newton. Mas tem muita coisa que contribui até hoje nas nossas vidas, tá? Mas veio a física quântica e através de Max Planck volta ao núcleo do átomo com equipamentos muito mais potentes. E ele descobre que aquela matéria que Isaac Newton anunciou para o mundo não era matéria. Não era matéria. Era energia em estado condensado. Quer um exemplo? Já que eu sei que muitos de vocês não são meus alunos. Imagina um cubo de gelo. Energia condensada. E se eu derreto? E se eu fervo? Ele muda de estado. Bingo. Então aquela matéria era, na verdade, energia em estado condensado. Fechou? Então significa o quê? Essa é a física quântica. E se tudo no mundo é feito de átomos, do que tudo é feito? De energia. Teu sonho é feito de energia. Abandono carrega um quantum de energia. Dinheiro é energia, doença é energia. E essa energia é modificada, alterada através da minha frequência, da minha consciência. Quanto mais eu elevo minha frequência vibracional, eu altero através do olhar do observador que você aprendeu, não comigo, mas com Fred Alan Rolfe há minutos atrás, o Dr. Quantum. Fechou? Conseguimos juntar várias coisas, né? De onde vem a inteligência que faz o teu coração bater? Eu vou mais longe. Faz parte do sistema nervoso autônomo, neurociência. E aonde está localizado o sistema? No cérebro. O sistema límbico do cérebro é a parte do sistema nervoso autônomo. Segura aí. Dentro do cérebro existem tecidos que são responsáveis em fazer o coração bater. Ok. De que são feitos esses tecidos? De moléculas. Do que são feitas essas moléculas? De átomos. E do que são feitos os átomos? De partículas subatômicas. E as partículas subatômicas, mestras, são feitas de quê? De energia. E o nosso veículo psicológico é composto pela mesma coisa que o resto do universo. O que anima o corpo é uma forma de energia. Os mesmos 99,99999% de nada que constitui o universo físico. Não é irônico? Você atribuir a 1%, 0,11111, toda a realidade que existe? Não estamos esquecendo alguma coisa? Se esse nada consiste em ondas de energia que transportam informação, e essa força organiza nossa estrutura física e o seu funcionamento, faz sentido falar de campo quântico agora? Aquele campo que eu mostrei, eletromagnético, uma vez que a energia é a base de toda a realidade física, uau! Essa inteligência que acabo de descrever se organiza na forma de matéria. O que é matéria? Carro, apartamento, viagem, dinheiro, sucesso. Da onde isso é feito? Da onde isso surge? Da onda. Onda partícula. Invisível, visível. Microcosmos, macrocosmos, realidade física.
dos sentidos da minha alma, o invisível, o micro, para o macro, externo. Entenderam? O campo quântico é energia, potencial invisível, capaz de organizar a partir da energia em partículas subatômicas, átomos, moléculas e assim tudo. Numa perspectiva fisiológica, ela organiza as moléculas em células, depois tecidos, órgãos, sistema e, por fim, o nosso corpo todo. Ou seja, essa energia potencial se reduz a uma frequência de padrão, de padrões de onda, até surgir um estado sólido, partícula, realidade, carro, saúde, sucesso. É essa inteligência universal que dá vida a esse campo e tudo que ele contém, incluindo todos nós. É essa força, uma força que move o universo. Essa força é a mesma mente universal, Deus, o Criador, olha tudo se fechando, que anima todos os aspectos do universo material. Essa inteligência faz o nosso coração pulsar. Lembra que eu falei que sou aluna do Instituto HeartMath, Instituto da Matemática do Coração da Califórnia, tendo como meus professores os maiores cientistas do mundo? O Instituto é o primeiro centro de pesquisas no mundo a provar cientificamente o poder do campo eletromagnético do coração, que vibra 5.000 vezes mais rápido eletricamente, 60% mais rápido magneticamente do que o cérebro. Essa inteligência faz o coração pulsar, nosso estômago digerir e supervisiona um número incalculável de reações químicas por segundo que ocorrem em todas as nossas células. E essa mesma consciência faz as árvores darem frutos, dá forma às galáxias e também faz colapsar todos os teus sonhos. Ela existe em todos os lugares, em todas as partes, em todos os tempos. Exerce o poder dentro de nós, através de uma inteligência linda. E tudo à nossa volta. E essa inteligência é o universo todo, é o Criador que habita o teu ser. No universo, gente, tudo é energia. E funciona de uma maneira atemporal, só existe agora. Passado, futuro, só existe na nossa mente. Nós criamos essa linha do tempo. O universo, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Mas na sua mente existe a linha cronológica com passado, presente e futuro. Então, em que momento que você está criando a sua realidade? Quando você está preocupado com as contas para pagar? Com o que aconteceu com você? Ou quando você está ansioso por algo que vai acontecer? Ou que você está sentindo que vai acontecer? Em todos esses momentos, você está criando novas realidades. Então, quando você pensa nos seus sonhos, em que momento? Em que momento você teme o futuro? Agora. Então agora você cria novos sonhos. E é por isso que você cocria aquilo que você não quer. Se você, olha só, o que você precisa de dinheiro? Dinheiro, Elaine. E onde você está focado? Na falta. Meu Deus. É isso. Agora começa a cair as fichas. E é por isso que não saber as regras e a lei e as leis do universo prejudicam a tua vida. Porque você cria o caos, você cria desordem e você cria realmente todos os conflitos e os problemas que acontecem no teu dia a dia. Faz muito sentido, né? É por isso que eu falei que cocriar conscientemente é o poder que você tem, basta você aprender o jeito certo. Como, não é? Porque ao acessar as memórias de quem te magoou, de quem te feriu, vai destruir você. Está destruindo você. O abuso, a traição, a demissão, o acidente, o assalto. Você está criando mais disso a cada momento. Que você olhar para isso com um olhar de observador, que você focar nisso. E é através da técnica Hertz e de muitas outras ferramentas que eu ensino no Holococriação que você consegue ressignificar e reprogramar isso tudo. E também reforçando a técnica no final desse episódio, daqui a pouquinho. Até hoje, você não tinha consciência do poder e das consequências
do teu pensamento aleatório. Você não tinha consciência e conhecimento sobre a tua frequência vibracional, que é o tema principal de um episódio inteiro, uma aula inteira, que é a nossa terceira aula. Por não ter esse conhecimento, você estava emanando tudo isso. Mas agora que você sabe, agora que você já sabe, não pode mais viver com isso dentro de você. Porque isso tem frequência, tem campo eletromagnético. E está a todo momento trazendo mais do mesmo. Então saiba que nós não conseguimos cocriar, não conseguimos colapsar. Você não consegue atrair aquilo que você quer se você não estiver alinhado com os teus sonhos e no momento presente. Se você não elevar a tua frequência, porque a frequência baixa te mantém em emoções de baixa vibração, campo de força, que cocria mais coisas ruins. E o abandono, que é o vírus, que é o primeiro enigma revelado, ele te coloca 24 horas no passado. Bingo! Ao vibrar e ter esse vírus dentro de você, 24 horas você está no passado. Olha que grande sacada! Você só pode colapsar, cocriar os teus sonhos, criar o teu sonho, colapsar, um ponto de fusão para tornar matéria, como eu expliquei, materializar o teu sonho quando você estiver no momento presente. Eu estou presente, eu estou no agora, criando conscientemente aquilo que eu quero. Quantas pessoas ficam presas na falência profissional, no fim de um relacionamento? Muitas pessoas morrem nesse momento e não conseguem mais seguir as suas vidas, porque ficaram paradas no passado, apenas sobrevivem. Também conheço pessoas que, ao invés de focar naquilo que querem, como eu falei, passam 24 horas focadas naquilo que não querem, reclamando que não funciona comigo. O que você precisa? Dinheiro. E o que você está pensando, sentindo, reclamando? Falta, angústia, não consigo, não posso. Falta, pobreza, escassez. Isso. Aquilo que você foca é para onde toda energia produzida pelo teu corpo vai. Você sabia que nós temos, olha só, pensa comigo, olha que charada. Você sabia que nós temos cerca de 60 mil pensamentos por dia? Olha só que interessante, vem comigo. 60 mil pensamentos por dia. Vamos fazer uma analogia? Ontem você teve 60 mil pensamentos, ok? Hoje, você teve mais 60 mil pensamentos. Quantos desses pensamentos foram diferentes de ontem, semana passada, mês passado? Bingo. Nenhum. Então significa que ontem e hoje você criou quem você vai ser amanhã e depois. Bingo. Porque eu só posso ser algo diferente amanhã e depois se eu mudar quem eu sou hoje. Porque esses pensamentos estão criando meu outro dia. Mais disso, dando forma a Elaine. 98% dos 60 mil pensamentos diários são iguais ao dia anterior. Bingo! Se eu quiser mudar quem eu sou, criar uma nova realidade, o que eu faço? Mudar quem eu sou. Como você quer mudar? Se todos os dias você tem os pensamentos exatamente iguais. É um molde. É um molde. Eu tenho um pensamento, o molde está aqui. A matriz está aqui, que falamos, substância amorfa, pensamento sem forma, fé, vácuo quântico, sei lá. Dando forma, formando tua personalidade, pensamento, aquilo que você vai ter, aquilo que vai acontecer na tua vida. Ao combinar a intenção, que é o desejo, uma emoção de alta frequência, na polaridade contrária ao abandono, abandono é minha frequência negativa. O que eu quero? Eu quero ser amado, eu quero me sentir seguro, eu quero ser cuidado. Tá fazendo sentido? Então, na polaridade contrária do abandono, que tem um padrão de onda cerebral coerente com o coração, eu preciso ter um padrão de pensamento com o meu coração, com o meu comportamento igual. Pensamentos produzem ondas elétricas, coração, ondas magnéticas. E é isso que faz o campo ir e vir.
e 60 mil pensamentos estão retornando para mim, criando a matriz de quem eu vou ser na semana que vem. Acredito que você tenha entendido que é aqui no Holocine que você vai realmente aprender a mudar e a alterar a tua realidade. E sabe por quê? Porque você não escolheu estar aqui. É isso mesmo. O Holocine te escolheu. O Holocine entrou em ressonância vibracional com todas as tuas angústias, com os teus pedidos, com a falta de entendimento. Toda vez que você pediu uma resposta, toda vez que você buscou uma solução, toda vez que você não teve respostas. O Holocine entra na tua vida por frequência, por ressonância, por vibração. Então, esta informação te escolheu. O que você faz com ela a partir de agora é livre-arbítrio teu. Mas não reclama, porque a solução chegou. As respostas chegaram, não é? Então, você já agradeceu? Você tem consciência que as respostas existem à nossa disposição? Só precisamos perguntar aquilo que queremos saber. Faz sentido? Me conta aqui nos comentários se faz sentido, ok? Então vamos lá. No treinamento Holococriação, fazemos uma reprogramação mental completa em 4 ciclos para que você possa realmente aprender a desprogramar a tua mente, reprogramar, programar e harmonizar, a harmonização vibracional. E aí sim, você pode conscientemente criar uma nova realidade. Começa a perceber como tem um método por trás do processo de pensar e criar, atrair os teus sonhos? Tudo vem até você por força atratora, por sintonização, por cocriação, por desejar e saber o processo disso. Tudo vem até você por força atratora, por sintonizar, desejar, por colocar energia naquilo que você quer. E assim você sintoniza, você cocria a alma gêmea, o emprego dos teus sonhos, os clientes, aquele dinheiro que você precisa com urgência, porque você virou um vórtice, entrou no fluxo do universo, um vórtice de energia para atrair e cocriar aquilo que você deseja. Chamamos também de entrar em fase com o universo. Essa é a chave de ativação. É você sintonizar aquilo que você deseja com a tua frequência, com a mudança da tua energia, o aumento da tua frequência vibracional e a consciência do que precisa ser feito para que aquilo que você quer realmente materialize e aconteça na tua vida. Porque você só consegue, olha só que interessante, você só consegue manifestar, tornar real os teus sonhos quando você aumenta a frequência. Mas eu não sei se você fez esse bingo. Para aumentar a frequência vibracional, você precisa desprogramar, cancelar, eliminar esse vírus e todos os lixos que você carrega há tantos anos dentro de você. E uma coisa incrível, viu? Eu fico assim, ufa, que bingo que eu quero passar para vocês. Você só consegue fazer isso quando você baixa frequência cerebral. Olha que presente que eu estou te dando. Quando você baixa ciclo de onda cerebral, esvaziar a tua mente, meditar, por isso que meditar é tão importante. Quando você baixa a frequência cerebral, sabe aquele estado de meditar e silenciando, silenciando, e aí sim começa a visualizar os teus sonhos? Sim, isso é científico. Meu ciclo de onda cerebral que eu estou sintonizada agora, qual é? Beta. E quando eu relaxo e silencio um pouquinho? Alfa. E quando eu relaxo e silencio um pouquinho? Teta. E quando eu entro em sono profundo? Delta. O que isso quer dizer com criação da realidade? Tudo. Existe um solo fértil para a realização dos nossos sonhos. Existe uma frequência de onda cerebral específica para você acessar o campo das infinitas possibilidades, acessar o teu inconsciente. Uau! Quantas coisas você aprendeu só nessa aula. Esvaziar a sua mente para se conectar com o campo de infinitas possibilidades. Lá, o solo fértil da mente. Quando não tem filtro e você consegue ir lá e colocar o teu sonho, a matriz, a imagem daquilo que você deseja. Olha só que interessante. Como que eu acesso a mente co-criadora para alterar todo aquele trauma, todas aquelas crenças
que estão lá na minha mente inconsciente, conforme eu te ensinei. É preciso baixar ciclo de onda cerebral para teta, para alfa. Aí sim, você tem acesso à mente inconsciente para conseguir alterar a tua realidade. Mas você só consegue fazer isso se você estiver no teu estado de presença. E existem 2 momentos específicos para isso. Quando você vai dormir e quando você acorda. Nós podemos viver o agora sem acionar o passado. Lembra que o abandono te coloca no passado? E você também pode viver o agora, esse momento presente, sem depositar ansiedade pelo teu futuro, medo do futuro. Nas 2 situações, você sai da posição de co-criador, de estar no comando da tua vida. E até aqui, eu realmente acredito que você já está entendendo que tudo o que você dá atenção e coloca energia se materializa. Então reflita um pouquinho comigo sobre isso. Onde você está colocando toda a tua atenção? Naquilo que você verdadeiramente quer ou na ausência daquilo que você deseja? Naquilo que você quer ou na ausência daquilo que você deseja? Aquilo que você não quer. Lembra, você é 100% responsável por tudo o que está na tua vida. Tudo que pertence à tua vida é tua responsabilidade, é a tua vida. Se você respondeu que está focado no que quer, eu tenho certeza de que você já conseguiu entender como que a tua mente funciona. E agora me fala, você está preparado para escutar a resposta daquelas perguntinhas básicas que eu ouço todo dia? Mestra, por que eu não consigo cocriar? Ai, 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 ai. Por que comigo nada funciona? Por que eu faço tudo errado? Por que demora tanto para os meus sonhos acontecerem? Você também tem essa dúvida, né? Vai, confessa. Se você quer ter essas respostas, você não pode perder o 2º episódio do Holocine, os 5 enigmas da mente. Pois eu vou te explicar exatamente por que isso acontece. E tem tudo a ver com o 2º enigma, que é a revelação do vírus emocional que bloqueou os teus sonhos, tua vibração, a tua vida e o teu futuro incrível. Sabe o que é esse enigma? É o vírus inconsciente, aquilo que bloqueou, aquilo que simplesmente congelou, te tornou invisível para os teus sonhos, invisível para o universo. Como você quer ter um relacionamento se você está invisível para as pessoas? Como que você quer ter sucesso, carreira, se você está invisível para o mercado? Fez sentido? É como se você não existisse no meio do universo. Como você quer ser promovido se ninguém te enxerga? Você se tornou invisível porque você está bloqueado. E não importa o que você faça. Não importa. Você pode estar numa balada com milhares de pessoas. Você não vai conhecer o teu grande amor. Ela passa ao teu lado, ela não te enxerga. Eu vou explicar cientificamente isso quando falamos de multiverso. Então não importa o que você faça. Não interessa quantos livros você leia, quantos filmes você assista, quantos treinamentos você faça, quantas técnicas. Nada disso vai conseguir destravar enquanto isso for oculto, enquanto isso for inconsciente. Lógico, ninguém resolve o que não sabe. Bingo. Se você soubesse, você teria resolvido. Então aquilo que bloqueou a tua vida é aquilo que você não sabe. Uau! É por isso que o Holocine entrou em ressonância com os teus pedidos. Concorda que tudo aquilo que você sabe você resolve? Aquilo que você desconhece, aquilo que você não sabe, não tem como resolver. É necessário tornar consciente e agora você detém o poder para resolver aquilo que você quiser e mudar a tua vida. Então, no próximo episódio do Holocine, nós vamos falar sobre o enigma emocional que te faz cocriar exatamente o contrário do que você deseja e acaba te afastando cada vez mais da vida dos teus sonhos, anulando todos os teus desejos. Pergunta por que eu sei disso? Ao invés de você criar aquilo que você realmente quer, você está cocriando ao contrário, o efeito reverso.
Se você quer entender o motivo disso, esteja comigo no próximo episódio. Mas antes de finalizar, vamos fazer a técnica. Vamos fazer a técnica e eu preciso deixar alguns recadinhos importantes primeiro, tá? Primeiro, preste muita atenção no nosso grupo exclusivo no WhatsApp, pois é de lá que nós vamos enviar todas as informações sobre o Holocine e os próximos episódios. E se você ainda não entrou no nosso grupo, faça isso agora mesmo. É só apertar o botão que está aqui abaixo do vídeo. Eu vou ficar muito, mas muito feliz de ter você lá comigo. E mais do que isso, eu também vou deixar materiais complementares de cada episódio somente para quem está no grupo. Então entra lá, não perca nada do que eu estiver enviando todos os dias para você. Segundo, aqui abaixo tem um espaço especial para que você possa deixar os comentários sobre tudo que te impactou, tudo aquilo que você achou, tudo aquilo que veio à tua mente dentro dos exemplos que eu fui dando, se identificando com isso, vai e escreve aqui, tá? Tudo que nós falamos hoje. Além de me contar quais foram os teus principais bingos, eu quero saber um pouco sobre você. Me conta a tua história. Me conta a sua história, que chave você conseguiu virar com as informações que eu trouxe hoje. E nos próximos episódios, eu vou contar algumas das histórias como exemplo. Então, quero escolher a sua, tá? E terceiro, gente, se você gostou, se você se apaixonou, se algo mudou em você, se teve um bingo, se teve uma mudança de chave desse primeiro episódio, compartilhe o link com todas as tuas redes, com o maior número de pessoas. Mande para os seus amigos, mande para quem precisa dessa transformação, assim como você está tendo neste momento, que eu não tenho dúvidas que algo já mudou dentro de você. Que seja vontade de fazer acontecer e resgatar teus sonhos de volta. Convide as pessoas que são importantes para você e que merecem acessar esse conteúdo, aprender sobre a mente e co-criar uma vida incrível. É isso, meus amores. O Holocine é o meu presente para o mundo. E se a primeira temporada foi extraordinária, esperem para ver tudo o que vai acontecer nesta. Porque se você chegou até aqui, pode ter certeza, lembra que eu falei? Não é obra de acaso. Não somos filhos do acaso. Não existe acaso. Somos filhos de Deus. Então existe Deusidência. Uau! Você precisava ouvir tudo isso. Precisava descobrir o que estava travando a tua vida, te bloqueando, te limitando de viver a vida incrível que você merece. E agora você precisa agir, porque está pronto para começar o seu processo de mudança. Bem-vindos ao nosso mundo de infinitas possibilidades. Te vejo no próximo episódio. Quando eu fiz o Holo, eu tava passando por alguns conflitos dentro do meu relacionamento e eu percebia que eu tava co-criando mais daquilo. Porque eu ficava com várias reclamações na minha cabeça, várias e várias reclamações. E eu comecei a perceber aquilo, comecei a limpava. Cada vez que eu via um exemplo, sei lá, meu marido deixava a toalha bagunçada, alguma coisa assim, aquela reclamação vinha, eu limpava aquilo e fui trabalhando o que eu queria, criando a imagem do relacionamento que eu queria. E foi incrível, porque meu marido, ele era a pessoa que menos acreditava em tudo em relação à questão de tudo que a gente aprende, tudo que a gente estuda. Inclusive, ele não podia me ouvir falando da Elaine, ele não conseguia nem ouvir, porque eu falava muito. Era uma gratidão tão grande que eu só falava dela. Quando as pessoas me perguntam assim, Lari, qual é a música que tu ouve? Eu fazia, gente, deixa eu contar uma coisa, não escuto música. Só ouço o DNA Trance porque eu tava muito naquela vibe, fazendo a técnica Hertz a todo momento, limpando todo esse sentimento que tava prejudicando o meu relacionamento e que eu sabia que ele nunca ia melhorar enquanto eu tivesse naquele papel de vítima. Depois de eu ter feito isso, o meu casamento foi 100% restaurado, o que também acabou interferindo na minha empresa, na minha vida financeira. Hoje, eu e meu marido somos sócios. A gente tá crescendo cada vez mais a nossa empresa. Ele assiste as aulas da Elaine comigo, faz algumas técnicas comigo. E foram várias cocriações seguidas quando eu comecei a limpar e comecei a visualizar tudo o que eu queria que acontecesse. Então, as discussões acabaram, todos os desafios que estavam no nosso relacionamento acabaram. Eu falava assim, Deus, o que é que eu quero? Eu tô reclamando do que eu não quero, mas o que é que eu quero? Eu quero uma pessoa assim. E se for para ser ele,
ele vai se transformar nessa pessoa ou Deus vai colocar uma pessoa melhor na minha vida, a pessoa que eu quero, né? E aí eu comecei a ser essa pessoa e hoje ele se transformou nessa pessoa, nós somos sócios da mesma empresa e nesse processo, uma das coisas que eu comecei também o ano falando foi: vou para Dubai esse ano, vou para Dubai esse ano, vou para Dubai esse ano. E dentro desse nosso processo de reconciliação, enquanto eu ainda estava fazendo a técnica Hertz, aconteceu essa oportunidade. Em uma semana, a viagem aconteceu. A gente não passa, normalmente a pessoa passa, né? 1 ano, 2 anos planejando uma viagem para Dubai. Em uma semana, a gente conseguiu aí fazer a viagem. Foi incrível. Então, com toda a técnica, com tudo que eu aprendi dentro do Olo, meu casamento foi restaurado. Várias e várias cocriações aconteceram. Estava lá em Dubai, tomando champanhe de ouro e agradecendo muito a Elaine por tudo que está acontecido. Tanto é que em Dubai, eu já era Olo 9 e eu me inscrevi no Olo 10. Olá, bem-vindos à Holofractometria Sagrada, uma poderosa ferramenta de harmonização vibracional que vai alinhar a tua vida com o teu sonho, com o universo. Vamos lá? Busque uma posição confortável, fique deitado de barriga para cima ou então permaneça sentado. Feche os olhos, solte os braços e as pernas. Respire profundamente. Inspira e expira com intensidade. Expire por 7 segundos. Expira e repita o movimento 3 vezes. Inspira contando até 7. Expira contando até 7. Inspira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e respira. Isso. Para fortalecer ainda mais a conexão com o eu superior, imagine uma bola de energia sobre a sua cabeça. Essa bola desce e passa por todo o teu corpo, para cada membro e por todos os 7 chakras elementares. Ela desce até os pés, limpando tudo e depois sobe. Remove cada emoção negativa do teu sistema. Não importa se você saiba ou tenha clareza daquilo que eu estou falando. Apenas faça. Repita esse movimento até ficar mais e mais rápido. Acelere o ritmo mais e mais, até sentir o corpo inteiro vibrar. Então, quando perceber uma intensidade de vibração por todo o teu corpo, expanda essa energia para o universo. Expanda até o infinito. E nessa expansão, você já começa a limpar o campo, as memórias do passado e a liberar qualquer bloqueio emocional do seu campo quântico e relacional. Em seguida, ao limpar tudo, comece simultaneamente a absorver a energia imanente do universo, das estrelas, da lua, do sol, da primeira, da própria natureza. Receba tudo, acolha essa energia. Isso. Deixe-se preencher pela energia imanente do universo do Criador. Deixe com que suas células sejam preenchidas. O seu corpo recebe todo o magnetismo restaurado. Seus órgãos são preenchidos de toda essa energia. Sua mente, seu coração, cada molécula do teu corpo recebe essa fonte natural de energia. Do mesmo modo, seu DNA recebe a frequência de origem. E com isso, sinta-se preenchido de todo o poder do co-criador da sua própria realidade. E nesse instante visualize o teu sonho realizado. Visualize qual é o teu desejo. Qual é o teu desejo? Silencie a mente e o coração. Evite qualquer pensamento negativo. Apenas conecte ainda mais com a natureza e o seu poder. Fique o máximo que puder na imagem do teu sonho.
quanto o abandono, a vitimização, a busca exagerada por atenção, esforço para agradar os outros, a dependência emocional foi bloqueando a tua vida. Veja uma cena em que você está passando por essa situação. E ao estar nessa cena, como você se sente? Como você se comporta? E agora visualize. Visualize a imagem que representa o teu sonho. Novamente, veja o que você está vendo. Aumente a imagem de tamanho. Faça teu coração brilhar. Brilhe, vivendo isso como se fosse realidade nesse momento. Se tudo fosse possível, e se você pudesse viver essa realidade nesse momento, como você se sentiria? Diga para você como você se sentiria. Isso. Fortalecido e revigorado através da memória do teu sonho realizado. Entre em contato com a ferida, aquela que mais te machuca, aquela que em alguma palavra ou algum entendimento você compreendeu que está bloqueando a tua vida. A dependência, o vitimismo, o abandono, a traição. A busca pela validação externa. Toda a dedicação em agradar o outro. Faça uma autoanálise. Quais são as emoções, quais são os pensamentos e os comportamentos que você tem quando se sente abandonado? Quando sente um vazio, a solidão, quando você está cheio de incertezas. Quais são as emoções, os pensamentos, os comportamentos? Como você se comporta? O que você sente quando você se sente abandonado? Quando você sente esse vazio, quando você é traído? Aonde dói? O que dói? Por que você está sentindo isso? E se você pudesse apenas sentir a felicidade de ter todos os teus sonhos realizados, como seria? Visualize. Visualize você diante do teu sonho realizado. Quais são as suas reações emocionais? Perceba onde dói quando você lembra desse momento ruim. Qual a parte do teu corpo você sente mais? No peito? Na barriga? Na cabeça? Em toda a fisiologia? Acumule toda essa dor em um ponto só e reflita. O que isso tem interferido na sua vida hoje? Como seus relacionamentos estão nesse momento por conta dessa dor e dessa ferida? Como você se relaciona com os teus pais, com os teus filhos, com a tua família, em decorrência desse sentimento interior? O que mais tem te prejudicado? O que mais tem prejudicado as pessoas que ama e que mais sente afeto? Sinta a plenitude dessa dor emocional nesse ponto do corpo. Sinta a ferida cortando a sua alma. Dê a dimensão dessa dor emocional em sua vida. Olhe para ela. Visualize o que mais te machuca e o que ela tem provocado na sua vida. Ao sentir e perceber tudo, libere a dor física e emocional do próprio sistema. Desbloqueie o ponto em um desejo ardente de libertação e solte a emoção negativa aos céus como um jato de luz para cima, um jato de cor violeta. E se isso não existisse mais na tua vida, como você se sentiria? Como você se sentiria? Como seria a tua vida? Como seria se nada mais te impedisse de viver a vida dos teus sonhos? Vai de novo para a imagem que representa que isso já é real. Isso. E agora desça uma escada com 10 degraus e vá para o ventre de luz. O ventre de luz
Nós vamos aprofundar na cura. Então traga consciência daquilo que você quer. O que você quer? Qual é o teu desejo? Qual é o teu sonho? Qual imagem representa o teu sonho? O que você sente? O que você está sentindo? O que você sente quando você olha para essa imagem? Estamos ativando a mente consciente? Estamos ativando o inconsciente. Abre os braços, como se você pudesse sentir o universo acolhendo o teu sonho e você vivendo isso como se fosse real. Mente superior, recebendo teu pedido, teu desejo, se alinhando com você. E as feridas que estão no pré-consciente, toda essa mágoa, todo esse abandono, todo esse ressentimento, toda essa dor, acabou. E vamos descendo os degraus. 10. Deixe-se mergulhar na dimensão do tempo. 9. Você está se preparando para esse mergulho. 8. Comece a descida. A escada levará você a nível inconsciente, lá no nível do ventre da sua mãe. 7. Enquanto você desce, você percebe-se mais jovem, passando rapidamente pela infância. 6. Muito rapidamente, um filme de vídeo da sua história do passado, de frente para trás. Isso. 5. Desça sem medo. Esse é o momento de reparação, para reprogramar todas as dores emocionais, para ativar e ressignificar o sentimento de abandono inconsciente que ainda percebe que acaba influenciando negativamente a sua vida. 4. Desça mais. Quanto mais você desce, todos os fatos de juventude da infância passam à sua frente. 3. Desça até chegar no ventre de luz. Entre no ventre através de um portal dimensional até a barriga da sua mãe. Ele está aberto para você. Entre nele e as suas memórias esperam por esse momento, por essa reprogramação, por essa harmonização vibracional. 2. No ventre de luz, você observa a sua consciência, o feto e o bebê em desenvolvimento. Observa também a conexão do cordão umbilical com a mãe. Isso. Muito bem. O bebê recebe tudo. Esse processo com tantas mensagens emocionais transmitidas automaticamente. Ele também percebe o abandono, o vazio, o distanciamento, a falta de existência e o desejo dos pais. Acolhe tudo abertamente e é ali que começa a fonte de todo o abandono, o vazio e a falta de preenchimento existencial. 1. É a hora, finalmente, de interromper esse processo, de mudar a programação no ventre materno. Você pode trocar a fonte de conexão entre o bebê e a mãe. Por isso, você vai conectar um novo cordão umbilical, no lugar da conexão primordial. Tudo isso é energia, tudo isso está acontecendo dentro da tua mente. Um processo de realinhamento, um processo de cura. Como se fosse um USB informacional, nessa nova conexão, estão inseridas as expressões e os sentimentos de amor, de gratidão, de acolhimento, de harmonia, de paz e autorrealização. Uma nova onda informacional é transmitida ao bebê, que é você. A onda carrega momentos e imagens holográficas do futuro fantástico do bebê, de você mesmo, cercado por todo o amor, por toda a reconfiguração, a restauração desse momento. Você vai falar e pensar tudo aquilo que você gostaria de ter recebido, gostaria de ter recebido mais, porque não importa o que aconteceu. Você pode receber mais amor, mais carinho, mais atenção, mais segurança, mais proteção. A onda está sendo programada por você, por imagens holográficas de segurança, de confiança, de amor, cercado por uma família estruturada, feliz e em plena paz. Eu aceito a minha história, mas eu escolho me tornar o meu novo eu, com a imagem e movimento do seu novo eu, autorrealizado, alegre, abundante, sorridente, bem-sucedido, sem medo ou qualquer sentimento interno de abandono. Porque esse novo eu, ou esse novo você, construi uma vida rodeada de amor, alegria, amigos, satisfação e momentos de muita gratidão. E você vai percebendo que o bebê está recebendo toda essa informação
e continuará recebendo nos próximos 9 meses até o final da gestação. Então, ao mudar a programação do cordão umbilical, você deixa o ventre e inicia a subida até o consciente, até a consciência que você está adquirindo hoje, aqui, nessa harmonização vibracional e mental, trazendo para dentro do teu ser a plenitude, a felicidade, o poder, a abundância, a saúde, o rejuvenescimento, a alegria, o amor. Antes disso, encontre o seu outro eu criança, de apenas 5 anos de idade. E o encontro é mágico. Olhe para ele, abrace, aperte e diga que o ama. É você falando com a sua criança. Conte a melhor história do mundo. Transmita todo o amor, a alegria, o sucesso e as realizações extraordinárias que ele conquistou na infância, na adolescência e na vida adulta. É você vindo do futuro e contando quem você se tornou. E não importa onde você está hoje, o que você está vivendo. Conta a história que você gostaria de estar contando, como se já fosse realidade. E nesse momento você está inserindo uma nova reprogramação emocional dentro de você mesmo. Afirme para o seu eu criança, para o seu eu menor, que você sempre foi amado, querido, aceito, acolhido, respeitado e admirado. Fale com você na sua miniatura de um outro eu criança, o seu eu menor. Diga que você foi acolhido pelo amor dos teus pais, da mãe, do pai, que nunca teve culpa de nada, que todos os eventos fazem e fizeram parte do próprio desenvolvimento. Pois você criança e agora adulto, dono de si, competente, realizado, feliz, amado, seguro e autoconfiante. E ainda todo o processo foi superado e você alcança a paz interior que tanto sonhou ao longo da vida. Uau! Vá novamente com esse poder, com essa confiança, com essa cura, essa limpeza toda. Vá para a imagem que representa o teu sonho realizado. O que você deseja conquistar? O que você quer ter? Quem você quer ser? Olhe nos olhos do teu eu criança, abraça, beija. Dê atenção plena, amor, beije no rosto e repita: você é amado. Você sou eu. Eu vim do futuro te dizer tudo isso. Que você é amado, que você é aceito, que você é amor, que você é luz, que você é poderoso, que você é preenchido por existência superior. Diga para o seu eu criança: você é pleno e íntegro ao Criador e à energia da abundância do universo. Você é seguro, você é confiante, você se tornou um grande homem, uma grande mulher. Não precisa temer. Tudo dará certo. Tudo já deu certo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Fonte criadora, criador de tudo que é. Divino Criador. Eu sou o poder agora. Diga até logo para a sua criança e observe que ela fica feliz, saltitante e plena. Então suba as escadas e perceba a mudança do evento, de sensações internas, uma nova programação emocional de luz. Perceba toda a realidade se modificando. Perceba que você olha ao teu redor e tem sensações diferentes. Perceba que você está vibrando na esperança, no amor, na segurança, na certeza. Isso! De volta à sua consciência, observe agora a cena que mais representa esse preenchimento do melhor futuro escolhido por você. E projete a imagem na tua frente. Ou a imagem que representa o teu sonho realizado. Se o teu sonho fosse realizado nesse momento, qual a imagem que representa que já é real? Associe-se a ela, como se você entrasse dentro dela, como se fosse um encontro entre você e ela, uma fusão dessa imagem. Sinta-se preenchido pela harmonia de casa, do lar, com seus filhos, com os teus pais. Vá sentindo a felicidade da conquista, do sucesso. Escolha o momento perfeito. Uma imagem que representa o amor, a gratidão e a alegria, uma memória. E aumenta essa imagem. Sinta-se mais amado, sinta-se mais preenchido, mais emocionalmente mais consciente, emocionalmente mais seguro, cheio de autoestima, fortalecimento, com a sensação de pertencimento ao mundo e às pessoas, como parte do mesmo ecossistema familiar, humano e social.
pois você está cheio de si, cheio de luz, de amor, de gratidão, de paz e de harmonia. Essa cena representa o futuro sonhado que acaba de ser colapsado e uma nova programação emocional que já faz parte da sua vida. Esse é o alinhamento entre as tuas três mentes. A harmonização vibracional, levando o teu corpo à plenitude, a um ser de luz, um ser divino, autossuficiente, autorresponsável, o observador da sua própria realidade. Capaz de preencher qualquer espaço interior vazio, de assumir o poder da cocriação da própria realidade e manifestar cada um dos seus sonhos. Com muita alegria, em estado de espírito elevado, estado emocional positivo, repleto de luz interior e de infinitas possibilidades, você vai mexendo os braços. Aos poucos, toda essa sensação de preenchimento, a partir dessa harmonização vibracional, vai sendo restabelecida e você vai voltando ao seu estado natural de consciência. Visualize a imagem que representa o teu sonho realizado. Imagine a imagem, visualize a imagem como se fosse realidade agora do que representa o teu sonho realizado. Aproxima de você, dê um sorriso interior, coloca num porta-retrato com a certeza que isso já é real. Isto é real. Isso. Abra os olhos e através da holofractometria sagrada, fixe essa imagem nesta tela. De olhos abertos, projete essa imagem neste fundo, nesta tela. E permaneça em ponto zero. Silêncio total, ponto zero, como se congelasse a mente neste momento. Está feito, está feito, está feito. Representado por essa imagem, imagine que todas as realidades, infinitas realidades, elas existem. Minha alma gêmea, a felicidade, um grande contrato, o fechamento de um grande cliente, a morte, o assalto, a pobreza, a raiva, todas as frequências estão ao meu redor e eu sou um aparelho e eu estou emitindo sinal. O que eu vou receber no meu aparelho? O que eu recebo? Mais daquilo que eu sou. Eu sou um aparelho receptor. Então, qual dessas frequências eu vou sintonizar? A frequência que você está vibrando está sintonizando com a realidade que você está assistindo, ouvindo, falando, sentindo, vivenciando. Quando você acorda de manhã, qual é a tua realidade? Riqueza ou pobreza? Escassez ou falta? Escassez, falta ou abundância? Entendeu? Tem uma analogia que eu sempre falo que é muito legal. Por exemplo, a onda do assalto está ao seu redor. Se você tem medo de assalto, imagina que você tem medo de assalto. Que você tem medo, medo tem todo, um medo fora do comum, não do orar e vigiar, não da proteção. E a outra pessoa não tem. No momento em que o assaltante chegar, ele vai te assaltar e o outro, ele não vai. Agora vamos entender por quê. O outro estava invisível para o assaltante. E você? Na mesma frequência. Ele querendo assaltar e você com medo de ser assaltado. Bingo! É no nosso interior que reside essa criança. Então todas essas emoções mal resolvidas, situações dolorosas, necessitando de cura. Todas essas situações de dor, todas elas foram reprimidas e geraram sentimentos dolorosos,
Nada disso some, gente, não é apagado, não sai dali. Por quê? Porque a mente não pensa. É você que pensa, é você que dá o comando. Então, é necessário uma consciência para fazer a reprogramação. A mente não vai mudar sozinha, porque ela não tem esse mecanismo, ela não pensa. Ela obedece ordens. Obedece ordens. Por isso que você tem consciência. Então, tudo isso está vibrando dentro de você, criando toda a realidade ao teu redor e dando origem a todo o caos que você vive. Passamos a enxergar o mundo de acordo com essas memórias dolorosas, mas isso não é real. Isso não é a realidade da vida. A vida é incrível. Se a minha vida é incrível, pela forma como eu olho para ela, a tua também é. Nós estamos sobre as mesmas leis, no mesmo universo. Qual é a diferença? E é neste ponto que vem o desemprego, a falta de dinheiro. Muitas vezes o fim do relacionamento ou a solidão por não ter um relacionamento. É aqui que doenças vão acontecer. Problemas de relacionamento com a família, falta de amor. E nessa sintonia você entra num verdadeiro caos. Entendeu por que eu uso o termo eu morri em vida? E entendeu por que esse episódio é porque eu cocrio ao contrário? Você precisa sim se libertar dos vírus mentais e emocionais para conseguir alterar a tua realidade. É simples, é fácil. E assim cocriar. Na verdade, antes de cocriar, alterar, limpar, modificar, tornar consciente, mudar a polaridade de toda essa escassez. Porque se você está aqui, eu imagino que é aquilo que você realmente quer. Eu imagino que é isso que está acontecendo, porque como eu falei, você não escolheu estar aqui. Holocene sintonizou você, Holocene te escolheu. E todas essas informações estão mudando neste momento a tua consciência, a tua vibração e a tua vida.